Grande Jesus, boa noite. Fala, Giovanni, como que tá? Tudo bem? Obrigado pela Obrigado. presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Não, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está ali participando. Bacana. Já temos aí várias pessoas, muitos amigos, nossos conhecidos também, público aí da É, cultura de todo o país. Ah, bom, de praxe, só perguntar para o pessoal que está presente se vocês estão nos ouvindo, estão nos vendo também. Tá tudo certinho, pessoal? Por favor, deem só um joinha aí para a gente saber que vocês estão nos vendo. eu estou ouvindo. Eu tô te ouvindo, tô te vendo muito bem também. Obrigado, Matheus, Paulo, Anne. Beleza. Então tá, vamos começar, né, gente? Bom, Jesus, Diga. cara, não vou ler teu currículo, até porque eu sou um grande admirador do teu trabalho, já há muitos Não, anos, cara, é tá? mútuo, é mútuo, é mútuo, Giovanni, opa. Mas assim, ó, de início, Jesus, dizer que te considero um dos maiores especialistas em produção intensiva de peixes e camarões desse país, tá? Por Não, muito toda, obrigado. toda a tua caminhada, por todo o teu conhecimento nas mais diferentes áreas de um sistema intensivo. Então, assim, eu não tenho dúvida em dizer que a gente está aqui hoje diante de um dos maiores especialistas do país, tá? Então, Valeu, e uma primeira pergunta que é de praxe, como é que o Jesus se especializou, né? Peruano Jesus veio para o Brasil, peruano brasileiro, hein? peruano e brasileiro, como é que se especializou aí em produção intensiva aquícola de peixes, tilápias, camarões? Como é que foi essa tua caminhada até aqui? Giovanni, assim, a gente até fez uma entrevista lá na Aquacultura do Brasil, né? Aí onde eu escrevo detalhadamente, talvez, né? Gosto de muitos detalhes. E coloco ali meu interesse pela aquicultura nasceu quando eu, no Peru, gostava muito de linguado. E na hora que tinha o linguado, eu via por que era tão escasso, por que custava tanto, né? Então as pessoas diziam, oh, é escasso porque é difícil pescá-lo, não tem uma pesca uma exploratória tão grande, né? Então, e a produção não tem. Dizia, não, então vamos produzir, né? Vamos produzir para tentar fazer mais disponível para todo mundo. E aí que comecei essa caminhada ali pela biologia, né? Aí comecei em biologia e depois de biologia passei para pesqueria e de pesqueria aquicultura, né? E daí, uma vez que finalizei a graduação, já vim aqui para o Brasil para fazer o mestrado, doutorado e aqui ficamos trabalhando em aquicultura, fazenda de camarão, a gente trabalhou muito fazendo camarão, fazenda de peixe, cultivo semi-intensivo, intensivo, extensivo não te digo porque é duro um produtor conseguir contratar um assessor, ou um consultor, ou um técnico incluso, né? Para um peixinho por metro quadrado ou dois camarões por metro quadrado, né? Mas aí a gente se participou de todas essas etapas da produção, a avicultura no LCM, a gente fez bastante lá, produção de tilápia, estamos passando toda a cadeia ali, agora estamos na aquicultura intensiva, que em teoria seria o caminho para que o produtor possa ter mais lucro, né? Perfeito, perfeito. Bom, tem uma pergunta que a gente já recebeu aqui, então já vamos logo para ela. Falando de Vamos aquicultura lá, intensiva, é uma vamos lá. pergunta do Wagner Paiva. Na sua visão, por que o cultivo em bioflocos do Nordeste não está em um patamar mais elevado? Cara, Giovanni, que te posso dizer? Eu acho que primeiro, o sistema de bioflocos, ou bioflocos, né? O BFT, ele é um sistema que parece simples, né? Mas ele não é simples, é muito mais complexo do que parece, né? Tem muitas formas de fazer o sistema. Eu iria com aquela que está dando certo para o produtor, sabe? Também, por outro lado, a gente vê que se viu esse sistema como uma solução para o problema que passa a aquicultura, não só brasileira, sino de muitos lugares do mundo, não só camarão, sino também tilápia, em questões de doenças, por exemplo. Sabendo que a gente pode ter um cultivo muito mais inócuo, mais limpo, um cultivo que não tenha tanta doença presente,
porém o custo de produção é elevado. E as áreas, por mais que a gente produza 10 vezes mais, 20 vezes mais do que se produziria num viveiro normal, viveiro de terra, numa lagoa, como falamos piscicultores, né? Você teria que ter muita mais área e isso custa muito dinheiro, né? A gente foi várias FENACAN já e a gente já viu o custo de um hectare de sistema de bioflow beira aos 2 milhões de reais, né? Perfeito. Jesus, hoje, pensando no aprimoramento do sistema de biofloco, tá? E pensando Sim. em alguns caminhos que algumas regiões estão desenvolvendo para esse sistema, com recirculação, com outros organismos, enfim. Mas, pensando no desenvolvimento desse modelo, quais seriam, assim, na tua opinião, os 2, 3 gargalos principais? Custo de produção, ainda é o nitrito, enfim, a aeração. Quais são os principais gargalos? O que é mais difícil para que o produtor possa ter esse sistema na mão? Por que é tão difícil, às vezes, dar certo em grande escala? Então, Giovanni, eu acho que aí que está. Eu acredito, se você pudesse manejar uma fazenda em grande escala, eu acho que daria muito certo. Só que, como eu estou falando, né, a primeira entrave é o custo da implementação. Quanto dinheiro tem um produtor para investir nisso, né? A grande maioria de pessoas, ou entusiastas, ou pessoas que têm vontade de fazer esse sistema, saem de um curso e montam uma caixa d'água, né? Lá atrás, ou compram um tanque circular de 3 metros, 5 metros de diâmetro, pensando que com isso vão produzir muito. E isso aí vem que o custo de produção é alto, tem conta porque não conhecem o sistema, um curso não lhes dá essa expertise, né, de poder dominar um sistema tão complexo. E aí tem que contratar um técnico, aí o técnico quanto que não custa, né? A mão de obra tem que ter uma pessoa lá, a energia seria outro dos tópicos ali, o custo de implementação, energia elétrica, né? Não tem como escapar da energia elétrica num sistema desses, né? Não tem como escapar. Temos como minorar, temos como ter um sistema mais eficiente, né? Dentro desses casos, não só o modelo de aerador a usar, senão a fonte de energia, né? Por exemplo, se tivéssemos disponibilidade de energia solar, se tivéssemos bateria, se o diesel fosse mais em conta. E tem muitas coisas nas quais a gente pode encontrar gargalo. Eu acho que custo de implementação, energia elétrica, certo? E a expertise do sistema, e a complexidade, né? Tá? Eu acho nitrito, Giovanni, uma coisa, sim, para ter muito respeito, né? Mas a pessoa tendo um conhecimento e uma água madura, eu acho que o dor de cabeça dos primeiros 90, 120 dias depois, esquece nitrito, né? Perfeito, perfeito. Bom, já tem mais perguntas aí. Mandar um abraço para o Luiz Salgado do Rio aí que está participando. O Paulo Moreira também, nosso parceiro. Opa. Bom, eu queria fazer umas 200 perguntas de biofloco aí continuando, mas já que o Paulo fez uma provocação no bom sentido, Jesus, o que tu acha do sistema simbiótico? Cara, Giovanni, estive faz pouco tempo escutando uma palestra do Dave, né? E aí você fala bastante no sistema simbiótico. Qual seria o reemplaço do sistema simbiótico pelo BFT ou pelo biofloco, né? O biofloco para que serve? Certo? Estava agora há pouco conversando com um produtor da Colômbia que quer uma produção para cultivo de tilápia, certo? Aí ele me diz, mas com o biofloco não baixa a conversão alimentar, tu não podes focar nisso ali quando começa no sistema de biofloco. Sempre falo nos cursos, né? Não tentem entrar no sistema de biofloco porque vão colocar menos ração, né? Aí você está indo pelo lado errado, sabe? E a mesma coisa fala o Dave, né? Não entre na simbiótica porque você vai economizar na ração. Vai diminuir teu FCA, vai diminuir... Por quê? Porque teu camarão, teu peixe vai sobreviver mais, né? Você vai ter um animal que não vai morrer tão fácil. Então, isso vai ser proporcional. Então, a diminuição do fator de conversão não vai ser porque o biofloco está aportando comida ou nutrição ao animal, tá? Embora tenha muitos trabalhos aí que falam 22%, 25%, 30%, mas o que se precisa do biofloco é que ele te mantenha um ambiente bom. E isso é o mesmo princípio da simbiótica, né? Manter o sistema bom, né? Manter o sistema em ordem. Logicamente,
com certas diferenças, né? Por exemplo, o próprio David fala que precisa colocar a aeração nos tanques, porque você está estimulando mais produção de bactéria, é um ambiente, um viveiro de terra que ele é alga dependente, né? Onde você vai ter oxigênio durante a noite muito baixo, se você aumentando mais a respiração via bactérias, então sua demanda de oxigênio vai ser muito mais alta, né? Então aí você começa a ver para que lado eu vou. Não, o bioflow vou fazer, mas eu preciso de aeração 24 horas, certo? Só que aí que tá, a gente faz uma conta, ou dá para fazer uma conta bem interessante. Normalmente nossos sistemas de viveiro de terra, a gente trabalha em sistema semi-intensivo, talvez não intensivo, mas intensivo nordeste é uns 60, 80 por metro antes da mancha, né? Tá? E a aeração não era 24 horas, né? Tinha suas paradas de aeração, usava um pouco de oxigênio produzido pelas algas e tal. Isso é muito ótimo. Só que se a hora que você vê, aí se produzia 3, 4, 5 toneladas por hectare nesses cultivos intensivos. Isso mais ou menos dá 500 gramas por metro quadrado, né? Utilizando 12 horas, porque durante a noite você utiliza 12 horas o aerador, né? Então a conta poderia ser bem simples. Então, se eu vou usar o dobro de aeração, ou seja, 24 horas, pelo menos devo produzir o dobro para que funcione para mim, né? E aí você se encontra num sistema que te faz produzir não o dobro, senão 10 vezes mais e 15 vezes mais, né? Então aí tem que ver. Então, por que não dá certo? Porque não está bem dimensionado. Por que não dá certo? Porque não está bem projetado. Porque faltou grana, faltou dinheiro para fazer 3.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, né? Lá na Bahia, o Itamar, lá, o Gorget, né? Lá da Escama Forte, lá, ele está com muitas fazendas lá que estão produzindo muito bem, e não são sistemas de intensivos de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, não, são tanques de 3.000, 4.000 metros quadrados, né? Nós, graças a Deus, já estamos com tanques de 1.500, estamos com tanques de 1.000 metros, né? Já estamos tentando sair um pouco do chip que se lhe colocou na cabeça ao produtor do bioflow, que era 200 metros quadrados, 270, 240, 280, 300, não partia mais disso. Gente, vamos fazer produzir um aerador, né? Estamos com o Niantal conversando, o Dr. Niantal lá na Kuan. Não sei se tu não foi, né, Giovanni? Lá não. Poxa, muito legal lá, muito legal. Em agosto do ano passado foi. Muito legal. E então conversamos com ele, assim, Jesus, tem que ser 500 quilos. Ele falava para mim, tem que ser 500 quilos por cada HP de aerador de pá. Não, mas é que o bioflow... Não, me disse, esquece. 500 quilos. Então, aí a gente vê como que a gente trabalha com uns sopradores ou com umas bombas nas quais você vai ver, tirar 200 quilos, você está usando 5 HP. Né? Então está completamente fora, né? Então esse tudo é dimensionamento, tudo é formato de tanque, profundidade, projeto em si, né? Perfeito. Deixa eu me dar uma outra pergunta que tem a ver com tudo isso que tu falou. Teve um comentário bem legal, olha só. Você é um consultor muito reconhecido em países vizinhos. Então ele pede para você comentar sobre a produção intensiva nesses países. Quais são os prós em relação ao Brasil? Deixa eu só complementar. A gente falou aqui de custo de produção, energia elétrica, que é cara, mão de obra, que não é barata, e aí tu fechou com dimensionamento. Esses países vizinhos que tu assessora bastante, tem diferenciais nesses pontos aqui que a gente não tem ainda? Não tem. Não tem. Tem algum país que talvez ele... Olha, com a contínua integrada, eu estava falando, né? Tem alguns países que eles estão vendo da maneira... Eu acho, Giovanni, estamos aqui num bate-papo muito legal, eu acho a maneira que deveria se ver o bioflow, né? Que seria um passo da tua cadeia produtiva. Tipo, não focar nele, assim como, meto o camarão desde pequenininho e faço ele grande. Lógico, em grandes metrópoles lá internas, né? Curitiba, lá São Paulo, todos os interiores, né? Então, aí, onde o quilo de camarão o valor do quilo de camarão é muito maior que o custo, né? Agora, em lugares onde estamos acostumados e temos disponibilidade de viveiro, eu acho que seria um passo, um pré-versário, um versário intensivo, e depois disso solta para viveiro para fazer um camarão grandão,
certo? E ganhando 2 gramas, 2,5 gramas por semana, porque isso se pode. E aí estaria o diferencial. Em esses países que eu te falo, não estão usando bioflora, a gente vai lá para trabalhar com qualidade de águas, porque se desmistificou isso. As pessoas vão lá e acreditam muito em que isso aqui é a panaceia, isso aqui é o negócio da China, vão fazer, vão recuperar. Giovanni, já chegamos a falar, incluso com uma live que tivemos com a Adriana lá de México, né? A gente falou, tem gente que não digo caiu, mas acreditou que você recuperava seu dinheiro no primeiro ciclo, né? Então, aí isso não existe, né? Não existe. Então, aí as pessoas vão lá para um sistema, não funcionou, não conseguiram, nitrito foi dor de cabeça, amônia foi dor de cabeça, né? Não conseguiram controlar a alcalinidade, não conseguiram controlar o pH, o oxigênio caiu, nada de água oxigenada, tudo que fizeram e não serve o sistema. É a mesma coisa que o do simbiótico também falou outro dia, né? Façam do jeito que eu estou pedindo, porque senão vão dizer que não vai funcionar, né? E é assim, não vai funcionar, né? E se não funciona, você vai dizer que não serve o sistema. Mas aqueles que seguem as indicações, aqueles que arriscam, eles vão e eles modificam o projeto que já fizeram e a gente chega ou estudam ou se enteram ou de alguma maneira se concentram, eles vão saber, vão encontrar o caminho e daí para frente partir para o abraço. Perfeito. Bom, quando tu fala que o Biofloc é um próximo passo, então, para ficar bem claro, é pensando no que existe hoje de áreas produtivas no Brasil, principalmente na região Nordeste, centenas de fazendas, o Biofloc ele pode entrar como uma ferramenta para um pré-berçário, para a produção de juvenis, muito mais do que pipocar fazendas de Biofloc por todo o litoral brasileiro. Não existe isso, né? Com certeza, eu acho que tu tá falando muito bem, né? Porque eu acredito muito nesse ponto, assim. A gente sempre com nossos cursos e nossas assessorias e até nossas conversas com produtores e técnicos, a gente sempre frisa isso. Não veja que é a solução da aquicultura. Acho que uma vez fiz um curso lá em Rio Grande do Norte e alguém levantou a mão e falou: tá, mas você então não vê o Biofloc como a solução da aquicultura brasileira? Nem mundial. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter, por mais que a gente produza 10 vezes menos, agora já tem o tema da exportação ali, não vamos conseguir competir com o custo de produção de um sistema de Biofloc contra essas oscilações de mercado, Giovanni. Nós estamos passando, nesse momento, estamos passando uma pandemia ali, onde um problema geral, veio em alguns grupos que ver se vão povoar de novo, falando com pessoas lá da vendas de larvas, e dizer, tem muita gente que não tem incerteza se vão ou não vão povoar. Por quê? Porque o preço flutua. Só que eu falaria, povoe, mas mexa seus cronogramas. Mexa seus cronogramas para você saber, quando vou ter o camarão pronto, isso já deve ter passado. Quando eu tiver o camarão pronto, foque em fazer outros tamanhos, né? Não faça mais camarão de 10 gramas como seu carro-chefe, né? Porque talvez aí o preço vai estar lá embaixo. Faça camarão de 10 gramas, mas também faça camarão de 15, de 18, de 20, de 25 gramas, né? Para você ter o diferencial que te alavanque nessa retomada que todo mundo está esperando, né? Tá? Perfeito. Olha, a gente já passou de 100 pessoas presentes aí simultaneamente, obrigado. Muitos amigos mandando mensagens aí, Alexandre, Felipe, o Altemir Gregolin, Ana Carolina, Cláudio, obrigado aí pela vocês todos. Uma pergunta do Alexandre, nosso amigo. Jesus, você vê o simbiótico como uma tendência? Haja vista tudo que a gente está comentando sobre os bioflocs, simbiótico seria uma tendência? Porque talvez também seja um passo a mais? Ou não? Sim, eu acho assim, a busca do simbiótico é aquela busca do grial, né? Aquele a gente pegar lá o graal, acho que aqui em português, né? O graal, sim. Tentar encontrar alguma coisa que diminua o víbrio, né? Tentar alguma coisa que diminua o H2S ou o gás sulfídrico no fundo dos viveiros, né? Tentar alguma coisa que te deixe mais dias teu camarão dentro do vivero para tu poder chegar naquele tamanho, né? O que a gente falava o outro dia contigo, né? Quantos dias nós estamos chegando? Giovanni, nós conseguimos em 18 dias
com baixíssima densidade, não chegar a 23, 24 gramas, né? Partindo de um camarão de 4 gramas, saindo da estufa do biofloco. 18 dias, Giovanni. Esse crescimento de 0,4 dias. 0,4 dias. Entende? Só que na hora que foi retirado isso, já tinha no fundo do viveiro o camarão morto. Entende? Por quê? Porque a mancha está ali, né? Ela vai estar ali. Então, o simbiótico ou o Aquamimicry ou alguma forma de trabalhar com fermentados para poder diminuir ou fomentar bactérias, digamos, benéficas e, tipo, bacilos que possam decompor a matéria orgânica que temos no fundo, aeração para poder manter a oxidação primando na interface solo-água, né? Aqueles vazios sanitários onde você possa remover o fundo para arear ele, colocar nitrato para poder balançar um pouco a relação carbono-nitrogênio da matéria orgânica com o que pode estar faltando lá, né? Abrir essas porosidades para você poder ter, colocar alcalinidade, que é o que falta, né? A gente fala muito em biofloco, muito em simbiótica, muito em bactéria, e a gente não sabe, a única coisa é que estamos trabalhando em metabolismo bacteriano. Se a gente revisa a Evelyn em 2006, a gente vai poder ver que é aí que está as fórmulas das bactérias. Se você não lhe dá aeração, se você não lhe dá alcalinidade, se você não lhe dá carbono, você não vai ter heterotropismo, né? Se você não lhe dá alcalinidade, não lhe dá aeração, como você vai ter nitrificação, né? Então, aí quando você tem esses grandes problemas ali, você vai dizer, não funciona. Tem que dar as condições. A gente fazendo o curso lá no Equador, curso no Centro-América, agora que estivemos, né? A gente pode ver que pessoas que estão indo bem são aquelas que fazem o trabalho antigo. E aí iria a simbiótica, né? Aí iria esses trabalhos antigos. Trabalho antigo que é fertilizar o viveiro. O grande problema da fertilização do viveiro são esses câmbios de oxigênio constantes, né? Certo? Você está com muita microalga, durante o dia tem 12, 13 miligramas por litro. Se tua alcalinidade é baixa, não focas na alcalinidade, aí você vai chegar a pH de 6,5 de manhã e 9,5 durante a tarde, 10 durante a tarde. Quantas fazendas eu já vi assim, né? E essas mudanças fazem que teu camarão, que já está com o vírus perto, né, e o víbrio lá também atacando, ele não sobreviva, né? Tá? Então, voltar aos primórdios, a aquicultura deve voltar aos primórdios justamente para acabar isso, né? Certo? Perfeito. Deixa eu resgatar um dado que tu comentou que chama muita atenção. Beleza. Camarões transferidos com 4 gramas, é aqui em Santa Catarina, né, Jesus? Sim, senhor. Tá, norte do estado. Camarões transferidos com 4 gramas, em 18 dias eles já estavam com mais de 20. Sim, senhor. Certo? Sim, porque tem muita gente que questiona a genética, né, do camarão atualmente. E eu não quero defender, não é esse ponto, mas 2 camarões por metro quadrado, que era o caso, né, desse cultivo, enfim, não importa. Sim. Bom, teve uma mortalidade, uma situação de carga viral, que é super comum aqui em Santa Catarina, esses altos e baixos. Eu quero emendar isso que eu estou falando com uma pergunta que foi feita pela Peixe Uen, eu não sei se é o Ricardo que está aí. Ele comentou se o melhoramento genético ele não deveria caminhar junto com a intensificação. O que tu acha a respeito disso? Cara, eu não sei se a Ana Carolina esteja ali na plateia agora ainda, né? Mas, assim, estivemos no curso do CITAS. O ano passado eu fiz o curso lá, o meu curso foi lá durante o CITAS, né? Lá do Rodrigo Baldin e o pessoal lá de Taubaté, de Itu, né? E ela estava lá no curso, né? E aí, falando com ela, ela disse assim, pessoal, vocês acham que devem mais ou menos esperar o crescimento de seus animais em torno de 0,8, 0,9, 1 grama por semana, em essas densidades altas. Giovanni, nós já colocamos com 350, 400 camarões por metro quadrado, 2 gramas por semana, 2 gramas por semana. Nós já, ali em São Paulo, ali, com pessoas que estavam ali em São Paulo, né? Aqui em Santa Catarina também, nós já conseguimos colocar 2 gramas por semana em densidade de 300, 350 camarões por metro quadrado. Ou seja, a genética tem. Eu acho que esse camarão ali, ele está preparado. E uma das questões interessantes, até converso com o produtor que fizemos esse trabalho ali,
muita baixa densidade, porém é hectare já, né? Já começam, já não são tanquinhos pequenos, já são 2 hectares, são 3 hectares, então vai subindo pouco a pouco. O que eu lhe converso e o que eu sempre digo é que esse camarão pode crescer, senão não teria crescido. Então ele tem um potencial para crescer. Logicamente, quando ele está em uma densidade elevada, alguma coisa, alguma diferenciação celular, alguns sinais que a gente já sabe que existem na água, entre bactérias, que existem na água, podem ser também, por que não, entre células dos próprios organismos, nas próprias antenas, nos próprios pleópodos, urópodos, o próprio muco, secreções, feromonas, chama como tu quiser. Mas alguma questão, e não só em camarão, em tilápia também acontece a mesma coisa. Tá? Impede que ela... Rapaz, nós temos oxigênio ótimo, nitrito bom, amônia bom, tudo bem, e o camarãozinho segurado 2 gramas. Pô, crescendo mal, tá reclamando? Não tô reclamando. O que acontece é que eu largo esse camarão no viveiro, ele me deslancha para 4, 5 gramas. Isso como que é possível, né? Tu tá te falando 0,4 por dia, em uma semana são 7,2,8, cara, por semana. O camarão sai voando, crescendo 4 gramas, 5 gramas, sabe? Então não tem como dizer que esse camarão não está preparado. Agora, uma questão que eu acho que sim devíamos ter, e aí vem aquela pergunta de alguém que falou assim, você vai lá em muitos países e o que você comenta disso? Em Equador, no Peru, na Guatemala, Centro-América, estão conseguindo produzir camarão de 18, 19, 20 gramas em 60 dias, 70 dias, tá? Com densidades de 15, 20, 25 camarões. Densidades de 100 camarões, eles conseguem produzir 15, 16, 17 gramas em 70, 80, 90 dias conversário, sabe? Conversário, então, né? Conversário, né? Então, pode esse camarão crescer bastante? Pode. 1,5, 1,7 gramas por semana pode crescer. Tem que buscar isso. Então, a única coisa é a mancha. A única coisa é o víbrio. Como esses outros países conseguiram trabalhar com ele? No Equador, por exemplo, ele já tem um conhecimento de que vai ter o que eles denominam, o que eles falam, o evento. Vai ter o evento, vai morrer um pouco. Aí tu segue trabalhar, né? Eles trabalham muito com ácidos orgânicos, largaram a mão dos antibióticos, né? Tentaram tirar. Centro-América também praticamente proibido usar antibiótico, né? Então, só ácido orgânico, beta-glucano, aceites essenciais e por aí vai, tá? Muito aditivo na ração, muitas coisas nas rações, né? Para tentar esse animal poder crescer e sobreviver naqueles eventos. Eles têm 2 eventos, Giovanni. Primeiro evento, morre 10, 15, 20% do viveiro. Puxa vida, eles se apavoram? Não. Não se apavora mais. Por quê? Porque já está na conta já. Eles já sabem que vão tirar isso. E se você observar o custo de produção tão baixo, né? É porque eles somam, é a mesma coisa que a salmonicultura. Se ele subir 1 centavo lá, acabou a produção. É igual lá. Muita exportação e eles produzem muito bem, Giovanni. Eles têm viveiros, grandes extensões de terra, tá? Para os cultivos semi-intensivos, né? Onde fazem esse camarãozão de 19, 20, 21 gramas, né? E aí tem os cultivos intensivos lá na parte de Machala, por aí, onde eles têm, e Peru também, Tumbes, ali tem... Até na FENACAN esteve lá o Luiz, certo? Acho que agora trabalha na Scretin. Eles estiveram lá trabalhando e mostrando que com alimentação automática, por exemplo, eles conseguem fazer crescimentos muito maiores. Equador tem alimentação automática por todo lado que tu vê, Giovanni. Aeração e alimentação automática. Aeração e alimentação automática. Assim que eles estão conseguindo produzir. Então, munido a genética de melhoria ou resistência de doença, alimentação automática e aeração, vai embora. É o que tu comentou alguns minutos atrás, é o básico de antigamente, né? Sim, senhor. Sim, tirando a alimentação automática, né? Que a alimentação automática veio para ficar, cara. Eu, tentando ao máximo de meus produtores, me compro um alimentador automático, compro um alimentador automático. Só que tu vê, né? Agora, esses custos de produção se mantendo, porém o preço baixando, não tá fácil as coisas, cara. Jesus, o pessoal tem programados os alimentadores para de noite também, no caso do Vanamei? Qual que é a frequência? Com certeza, direto, Giovanni, direto. Agora tu sabe que tem os hidrófonos, né? O
camarão ele faz os maxilípedos se mexerem, né? E o momento que ele está com fome, ele começa a se mexer, manda esse barulho, o sonar recebe o barulho e ele larga a ração, sabe? Se fizeram muitos testes de camarão chegando lá e batendo em cima de uma sonda que tinha e o alimentador soltava a ração, né? Mas aquele hidrófono ali também é fantástico, cara. Ele funciona bem e a particularidade é que eles têm todos os alimentadores alinhados num lugar, Giovanni, e aí do lado desses alimentadores já colocam os aeradores. Então, uma vez que eles colocam os aeradores, então essa região ali, porque o oxigênio dessa região é muito baixo, né? Porque estão todos os camarões aí. Uma vez que para, a grande maioria de camarões vai embora e os que ficaram com fome seguem se mexendo e o alimentador consegue seguir colocando ração ali para eles, né? Então, você tem um comedeiro muito grande dentro do viveiro e as outras 4 ou 5 hectares estão vazias lá para o camarão ir lá descansar e poder voltar, né? Perfeito. O Moisés, que está presente aí, está lá no Equador agora. Mês passado eu pedi alguns materiais para ele me encaminhou exatamente sobre isso, assim, sobre a disposição desses equipamentos embaixo da água. É fantástico, né? Um equipamento que consegue dar a fome do camarão, entre aspas, né? O batimento dos maxilípedos. Muito legal, muito legal. E então, não te digo isso porque, cara, um equipamento disso, eu não sei se Moisés está por ali, pode ajudar, mas eu acho que está em torno de uns 10 mil a 20 mil dólares, me parece, uma coisa assim, entre 10 mil e 20 mil dólares, cada um, né? Cada um. Com hidrômetro e tudo. Mas tem outros sistemas que não tem. Tem a parte solar, aqui também no Brasil já temos, né? Alimentadores automáticos com parte solar. Não sei se aqui no Brasil também já temos os com sonar, porém temos com a programação manual que você pode fazer, né? Quanto mais vezes você alimenta, e isso aí parece de livro, né? Mas é verdade. Quanto mais vezes você alimenta, mais rápido o camarão cresce, cara. E aí nós nos esbanjamos no que falasse de mão de obra, né? A mão de obra é cara. As pessoas falam isso, os produtores falam isso. O grande problema é que tu precisa de uma pessoa à noite para que cuide, tu precisa de uma pessoa durante o dia para que trate, tu precisa de uma pessoa para que ajude na pesca. Então tu precisa de umas 3 pessoas pelo menos na fazenda. Então, como que tu vai montar uma estrutura de caixa d'água? Tu precisa de 3 pessoas, cara. Ou você mesmo, mas você tem que trabalhar, entendeu? Então não tem como isso. Aí se encarece o cultivo. Uns 2, 3 tanques de 100 metros quadrados, redondo de 3 metros, também não é negócio. Agora, quando você volta naquele que a gente estudou lá na UFSC, quando você volta lá a que precisamos um funcionário para cada 4 hectares, né? Não sei se era mais ou menos, não sei se tu lembra disso lá, um funcionário para cada 4 hectares. Ah, mas esse cara consegue alimentar. Eu, em São Francisco do Sul, tinha seu Mila. Seu Mila era um funcionário, ele me tocava as 10 hectares de camarão que a gente tinha, entende? Só que ficava bravo o seu Mila, né? Mas ele tocava, ele conseguia. Lógico, na pesca todo mundo metia braço, ajudava e tal. Mas durante o dia, eu nos parâmetros e ele boleando ração lá, tá? Mas, quando você precisa toda essa estrutura mais, você precisa ver que precisa área. Por quê? Porque nessa área, ou volume nesse caso, você dilui sua produção, cara. Você tem que diluir. Um funcionário trata uma caixa d'água como trata 500 metros quadrados, como trata 1000 metros quadrados, entende? Mas você vai ter que pagar o mesmo valor. Agora, quando você quer diminuir seu custo de produção, não manda embora o funcionário. Ele é o cara que te ajuda lá na fazenda, que tem que fazer mais tanque para você ter escala de venda, né? Sempre falo lá como uma bebida, um refrigerante, né? Eles vendem o litro lá, portanto, ganham uma miséria, mas quantos milhões de litros não vendem, bilhões de litros não vendem por dia, né? Então aí você pode ver que a escala é o que te vai fazer o diferencial de ganhar ou não ganhar dinheiro. Jesus, tá voando, já passou meia hora, olha só. E justamente eu queria aproveitar, como o tema é aquicultura intensiva, falar um pouquinho sobre produção de peixes e comentar um pouco sobre a tua experiência. Se não me engano, tu fez um pós-doutorado na Espanha com recirculação, peixes marinhos. Queria que tu comentasse um pouco a respeito disso. A gente não tem ainda nenhum projeto no Brasil, né, para peixe de corte, digamos assim. Tu acredita no sistema de recirculação aí como futuro da piscicultura, de água doce, ou marinha, enfim? Giovanni, assim, eu acredito muito no custo da produção.
Quanto mais eu conseguir baixar o custo de produção, a gente mais vai receber todas as alternativas que a gente tem. Quando a gente fez lá, ficamos lá incluso com o Dr. Luiz Vinatea, a gente ficou junto naquela época lá no IRTA, lá da Espanha, a gente foi lá aprender de recirculação e mostrar nosso biofloc para eles também, né? Tem um artigo publicado e tal. Só que o que a gente viu muito é que toda essa tecnologia custa muito, né? Essa tecnologia é muito cara. Não digo cara porque é muito dinheiro, porém, se encarece porque não temos espécies que possam pagar o valor que mereceria ter uma estrutura de tudo isso, né? Lá eles têm a lubina, lá tem a dourada, né? Aqui nós teríamos as garopas, como você está fazendo seus trabalhos ali, né? Nós poderíamos ter o raquicentro, nós poderíamos ter os meros, nós poderíamos ter linguado, né? Algumas espécies ali, os quais valeria a pena, né? O robalo, né? Se pudesse vender nesses interiores com esse RAS. Porém, mais uma vez eu volto a frisar, não pensemos que o RAS ou a recirculação tem que ser desde o alevino até os 2 anos de venda. Utiliza ela em algum momento. Utiliza ela, como por exemplo, onde? Nós, na aquacultura nilótica, um assessorado nosso lá em Timbó, hoje estivemos lá, agora faz pouco, está tudo queimado ali. Nós temos a recirculação como nosso aliado para a levinagem. Nós fazemos incubação, nós fazemos tudo com recirculação. Não que Jesus inventou isso aí, não. A gente adequou. Por quê? Porque outros países também usam. Colômbia usa, né? Colômbia utiliza isso. Todo lugar alevino de salmão, de truta, de tilápia, certo? E de outras espécies. Nós agora, te estava passando os dados agora do trabalho do dia, nós estamos mais ou menos com 1.000 metros cúbicos de RAS e biofloc misturado. Por que te digo isso? Porque temos o RAS, que é a filtragem biológica, né? Um lugar onde filtragem biológica. Temos a bacia de sedimentação do RAS, que seria um filtro tambor ou não é bem um sedimentador, é uma área onde a gente tem como se fosse uma fazenda de cultivo, como lá no Nordeste, que tem no Rio Grande do Norte, suas origens lá, ele tem suas bacias lá, né? Onde a água fica meio parada e você retira essa água só para sedimentar. Nós temos dentro do circuito, sabe? E daí nós puxamos a água limpa e os lodos ficam retidos lá. Cara, é uma coisa fantástica. Aí nossos níveis... Mas está excelente, Jesus? Não está excelente. Por quê? Aeração, oxigênio. A gente não pode esquecer disso. Então, a hora que tu vai dizer, Jesus, mas vai desligar ele agora que entra o inverno? Estamos no sul, né? Não, temos que manter ligado. Por quê? Porque nós fazemos reprodução durante o inverno. Mas como vai reproduzir durante o inverno? Não, porque tem um aquecedor. Tá, mas quanto custa isso? Porque paga o alevino. Entende? O alevino sim paga. Tu sair primeiro, lá em agosto, setembro, outubro, você já tem alevino pronto. Não recém começar a fazer a desova da tilápia e tal. Não, você já tem. Ah, mas já tem. Todos nós podemos manter nosso sistema. Tem até foto lá no meu Instagram, eu ia botar uns vídeos lá alimentando as matrizes. Já tiramos elas do acasalamento, esse ciclo batemos recorde lá de produção de ovo lá. Mas em que sistema? Biofloc, RAS, misto. Quanta água você joga fora? Não jogamos fora. Não jogamos fora. A gente mantém circulando. Você nos vídeos lá do meu Instagram, seguro vai ver ali a mangueirinha de água entrando e saindo. Mas é recirculando. É recirculando. Só que também vocês vão ver dentro a aeração, que em teoria em um sistema de recirculação não tem. Em um sistema de recirculação não tem aeradores dentro dos tanques. A aeração é feita só num lado lá, normalmente no filtro biológico e talvez numa bacia depois de toda a filtragem para reoxigenar a água e poder enviar para os tanques, né? Aí, por quê? Porque nossos tanques não são perfeitos. Perfeitos em que sentido? No sentido de que não são hidrodinamicamente perfeitos para um RAS. Para isso, terias que ter um tanque cônico, né? Agora, como vai fazer? Ah, tens que construir e tal. Não, a gente pode fazer os dois. Tiramos um pouco pelo ralo, né? Para poder fazer a recirculação e outro pouco ressuspendemos. Com isso, garantimos que exista um flow. Então, vai ter um flow dentro que nos ajuda na nitrificação e também lhe dá comida a esses alevinos. Por isso que nosso flow, normalmente, nossa recirculação não é transparente. Ele é verde, um pouquinho verde, sabe? Então, temos todos
esses dois aí, esse misto. Então, essa recomendação seria: você tem que adequar seu projeto para manter essas tecnologias que vêm, só que não inventar, senão aplicar. Saber onde que, como você vai modificar, como sua fazenda vai modificar. Você, técnico que está escutando lá, nós, modifique essa tecnologia que está estudando, captando, vendo, copiando, certo? Para a sua realidade, senão vai inventar não. Inventar porque com o dinheiro dos outros não dá para inventar, né? Perfeito. Jesus, e a produção de juvenis de tilápia, por exemplo, em bioflocos, tem todos os aspectos nutricionais, os benefícios, preparar um peixe para o tanque-rede, para o viveiro escavado, enfim. Tu tem trabalhado também com isso, acompanhou alguns projetos nesse sentido? Com certeza, Giovanni. A gente já fez incluso o Emerson Esteves, né? A gente esteve lá na Cuixou ano passado, lá contigo, lá, pô, experiência maravilhosa lá. A gente conversou com ele, né? Tínhamos um laboratório aqui em Blumenau, onde é a minha cidade, né? E a gente fez 25 quilos por metro cúbico, né? Um tanque de bioflocos lá para fazer juvenil, 35 gramas de juvenil, mais ou menos em 40, 45 dias, tá? De tilápia. Aí tu cai nessa, né? 25 quilos, pode fazer 30? Claro que pode, só que qual é o problema? Disparidade, né? Começa a desemparelhar o animal. Começa o animal a segurar-se um pouco. Ah, mas o sistema não funciona? Não, sim. Só que precisa manejo, e manejo precisa mão de obra. E era eu sozinho e um colega. Entende? Então não tem como você estar fazendo, filtrando, limpando, transferindo, passando por aqui. Então, todo projeto ele tem que ser avaliado. Dá para fazer? Com certeza que dá para fazer. Incluso um assessorado meu, eu tô tentando acomodar a seu sistema uma possível produção de juvenis, né? Todas essas vantagens ou benefícios que tu vê, que poderia ser mais ciclos por ano, você diminui sua perda inicial de tilápia, né? O alevino perde muito, perde 15%, você já não vai perder. Normalmente a partir de uns 25, 30 gramas você já perde. Se perde um 3, 5% como muito, sai com 95%. As gaiolas que você utilizava, onde pode produzir 600, 800 quilos de peixe gordo, de peixe de pronto já, você estava subaproveitando para poder fazer esses animais pequenos. Te encrencavas com a malha pequena, tinhas que fazer muito manejo, entrava muito estreptococo, te dava um monte de problema. Não, agora tu já traz o peixe grande e já colocas ele ali, né? Então, se saber manejar, se saber fazer, é uma viabilidade muito grande, né? Perfeito. Bom, só para frisar, tu já conseguiu aqui trabalhar com biomassas entre 25 a 30 quilos por metro cúbico de tilápia, é isso, juvenis? 25 sim, juvenis sim, 25 quilos por metro cúbico. Perfeito. E engorda até 35 quilos, 38 quilos já chegamos, tá? Mas sim, 38 quilos por metro cúbico engorda. Só que assim, Giovanni, a mesma coisa que te digo, né? Levar um peixe, igual que o camarão, levar um peixe até 800, 900, 1 quilo, tu sabe que a curva dele de crescimento começa a diminuir, né? Certo? Uhum. Então, animais de 600, 700 gramas, eles vão muito bem, né? Voando lá, 6, 7 gramas por dia, voando. Agora, a hora que tu começa a chegar a 900, 1 quilo, aí começa a diminuir um pouco esse crescimento, né? Tá? Então, tem que ser bem projetadinho para o produtor não ficar com esse peixe patinando ali, porque quer mais e mais quilos. Uma pessoa muito legal que eu conheci lá em Ceará, essas correrias aí da gente, é o Luiz Paulo lá. Você conhece ele, né? E ele me disse assim: Jesus, estava num curso nosso, e ele me disse: Jesus, eu já produzi 200 quilos por metro cúbico em gaiola. 200 quilos. Só que minha melhor produtividade, mais rentável para mim, é 70 quilos. Cara, isso foi fantástico. Por quê? Porque não adianta bater recorde aqui. Não estamos para bater recorde, estamos para que sobre dinheiro. Entende? Essa frase do nosso amigo Alexandre, não sei se o Alexandre está aí ainda, é uma das frases que me marcaram do Alexandre. Ele fala: Giovanni, eu não quero bater recorde. Não é questão de quem coloca mais camarões por metro quadrado, né? A questão é quanto sobra de dinheiro no final. Com certeza, cara. Com certeza. Que tu puder fazer uma diferenciação no preço, ótimo. Então, agora, a gente está naquele camarão de 10 gramas, né? 10 gramas, 10 gramas, 10 gramas, que todos estão fazendo. Aí você se coloca, durante o inverno, a gente continua a produção.
a temperatura nossa, não temos na estufa lá dos produtores, não temos aquecimento automático, né? Da tilápia sim, mas no outros não. O que vamos fazer? Jogar fora nosso floco que nos custou tanto fazê-lo e que é tão perfeito? Rapaz, nós estamos alimentando 90 quilos de alimento por dia em um sistema fechado de bioflocos, tá? E o nitrito é 0,25, nosso kitzinho lá, simplão, né? Fazendo ali, e amônio sumido, completamente amarela a água, sabe? Então, 90 quilos dia. Falando um pouquinho sobre a questão de você conseguir usar a mesma água para os ciclos seguintes, e o trabalho com inóculo e diluição. Bom, de fato, assim, você consegue ficar anos trabalhando com esse sistema de inóculo, que você tem mais ou menos a mesma água. Hoje tu consegue assegurar pra gente? Você consegue ficar anos com a mesma água, digamos assim? Pois é, Giovanni, aí que vem uma questão muito interessante, cara. A gente consegue, já fizemos. Estamos numa fazenda nossa lá aqui em São Francisco, nós estamos já há 2 anos e pouquinho com a mesma água, sim? Tá. Só que na hora que tu observa, essa água começa a ser mais velha já, né? Então, temos as bactérias boas, temos os inóculos bons, mas temos um mangue que nos está dando muita água. Aí essa é a diferenciação, por exemplo, com São Paulo, né? Com São Paulo, com Rio interiores, Belo Horizonte, Paraná, lugares do interior onde não posso. Só que aí é o seguinte, você tem muita perda de minerais, né? Por quê? Porque o camarãozinho, ele absorve, e você não deixa o camarão ali para que ele morra e segundo a termodinâmica, volte aqueles nutrientes depois de sua decomposição completa, volte para a coluna de água. Não, você tira, né? Você tira o camarão e vende. Então, aquele pedacinho de boro está indo com aquele camarão, né? Aquele pouquinho de cromo está indo com... E você tem que recuperar. Então, esse negócio de nunca trocar a água, isso pode ser até positivo, porém, você tem que analisar bem sua água. Tem um monte de pessoas ali que trabalham com medição de parâmetros de água, tem uma galera ali que tem laboratórios de análise de água. Então, gente que está fazendo o sal para mineralizar a água, né? Então, esse trabalho fino ali, quando você está longe do mar, tem que fazer, né? Aquele balanço iônico, mas não é só os seis elementos que a gente sempre fala, né? Potássio, cálcio, magnésio. Não. Senão também quais são os que nos estão faltando e a gente não se liga com isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando estamos perto do mar ou perto de uma área, um rio salobre, onde a gente tem como puxar um pouquinho de água, bota. Tá, mas e a mancha branca não entra? Quando você tem um ambiente muito estável, é muito difícil que a mancha branca ou o víbrio tome esse ambiente que você tem, né? É interessantíssimo muito trabalhar justamente com isso, probiótico, né? Não para que ele coma meu nitrito ou para que ele destrua meu amônio, não. Sino para que ele lhe dê sanidade ao camarão. Quando a gente usa probiótico, a gente busca sanidade para o camarão. Não buscamos que ele faça o trabalho de sequestrador de amônio. Por isso que aí volta aquela pergunta da simbiótica lá, né? Quando a gente vê a simbiótica, uma das questões que os seus fundadores, seus criadores, ou as pessoas que estão estimulando lá dizem, vão consumir teus nitrogenados. Você não precisa isso quando tu tens teu sistema estável e maduro. Não precisa disso. Tu precisa que a simbiótica ele gere uma biota favorável em termos sanitários para o camarão, né? E quando a gente vê na tilápia, igual. Quanto estrepto não tem por aí, quanto aeromona não temos por ali, quanto flavobacterium, quanto Edwardiella, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses vilões que a gente tem invisíveis, digamos, né? Tem uma colocação do Wagner aqui que eu gostei, ó. E o acumulado de toxinas, como faz para eliminar nessa água velha? Ou seja, a gente não sabe o que está acumulando direito ao longo dos anos, né? Porque claro, a gente não sabe quem não analisa, quer dizer. E pode ter íons que estão em excesso, né? Coisas que se acumulam e outras que se tornam carentes. Não tem como saber. Agora, Giovanni, me diz uma coisa. Onde que está o empecilho de você colocar uma água nova? Né? O Danilo, nosso amigo, comenta: o melhor probiótico do mundo é a renovação de água.
É um comentário do Danilo, produtor em São José do Norte, amigo nosso, que é válido, chama atenção. Agora, Jesus, o empecilho está em quem gasta muita grana com sal. E então, tá mas longe do mar. Esse é o aí que empecilho. tá, né? Aí que tá. Nós estamos falando disso, né? Com os anos, 2, 3 anos. Então, quando você faça seu projeto, você tem que saber que você vai ter que, vou comprar sal do o vendedor de sal, né? Vou comprar o sal do... Aí a gente vai lá e compra o sal. Nunca mais, é a palavra, né? Nunca mais vou comprar dele. Nunca mais, porque agora já salinei e nunca vou jogar água fora uma vez só. Só que assim, se você faz um projeto dizendo, vou comprar esse sal aqui, só que daqui a 3 anos ou 2 anos, eu vou ter que comprar mais um pouco, proporcional a um 10%, digamos, para repor a água que eu joguei fora e entrei com água limpa, água mais fresca, água melhor, e salinizei de novo, né? Aí o que nós falamos aquela cuchô daquela vez, né? Se a gente conseguisse fazer 4 de salinidade, né? Seria um sucesso total, né? Então, as pessoas do interior, eles vão a 20 de sal, 15 de sal, 18 de sal. Mas por quê, né? Porque se o seu Maurício Maia, pô, grande senhor ali de Ceará, lá em Jaguaribara, né? Trabalhavam com salinidade de 0,5, 1, com 60, 80 camarões por metro quadrado. Se tu vai ver lá, eu pô, 500. A hora que você vai ver, ele tirou 1 quilo por metro, né? A hora que vai ver 1 quilo por metro com esse camarão, ele tirou 100 camarões, né? A hora que não é o povoamento, é quanto tu despesca. Esse é o negócio, né? Eu posso povoar, Moisés Alexandre, eu posso povoar com 1.000. Só que se tu despesca 100, tua capacidade de carga é 100, sabe? Então, essa salinidade vai ser proporcional à tua expertise. Conforme você tem mais expertise, você consegue dominar mais teu sistema, você tem uma biota, um grupo de nitrificantes bem instalado, você lhe pode tirar 10% tranquilo. Por quê? Porque está sobrando bactéria. Todo dia essa bactéria tua benéfica está se reproduzindo. Todo dia se está reproduzindo. Todo dia. Então começa a te sobrar. E nos sedimentados a gente faz justamente isso. Tiramos bactéria. Não só o lodo, porque dentro do lodo estão as bactérias. Tiramos, quer dizer, já não nos serve mais. Muita temos já. Podemos diluir um pouco, né? Para usar um pouco de termos técnicos. Vamos diluir um pouquinho. A gente dilui um pouquinho ela, só que ao dia seguinte cresce de novo, acostumando-se a essa nova salinidade, né? Então, não veio o problema de retirar um pouco de água, colocar um pouco de água. Lugares onde a água possa ser muito cara e tal, o projeto tem que dizer, eu vou precisar de uma água nova daqui a 3, 4, 5 ciclos, colocar 5%. Quando a gente fala em recirculação, Giovanni, a gente fala em recirculação lá na Espanha, se nos apresentou a seguinte coisa, não, a gente pensava, cultivo completamente zero troca de água, não, só a limpeza de bombas já é 10%, sabe? Só a... Dia, exatamente, né? Então imagina, né? Então não tem zero troca, né? Nós também, evaporou, o que fazemos? Tem que colocar água, então tem que usar água, né? Então não é romântico, porém tem que ser funcional, tá? Funcional. Perfeito. Jesus, tem uma pergunta aqui do Felipe Ferreira, nosso amigo também lá de Recife, produtor. Beleza. Qual a importância de tratar a água de entrada nos tanques de engorda? Cloro, ozônio, UV... Cara, é muito importante, né? Se você... É como dizer que a gente está comprando SPF, né? Compra SPF. Se você não tratou sua água e você comprou SPF, para que comprou SPF, né? Certo? Ou a mesma coisa, se você trata a água, clora tudo e a larva já vem contaminada, né? Quando a gente fazia muito análises sanitários aqui em Santa Catarina, quando veíamos muito laboratório, né? Se a larva já vem contaminada, certo? Agora, lógico, essa quantidade de viral que vem com a larva ou vem com a água, ela é proporcional à carga que está no ambiente, certo? Ou a carga que está dentro do camarão. Se ele vem de uma mortalidade, é porque já vem com muita carga interna, né? E isso ele vai começar ou a adoecer mais ou morrer. E se você traz uma água de fora, de um estuário, de uma fazenda que acabou de despescar com mancha branca, você está trazendo um monte de água cheia de carga viral, né? Então, aí é válido tudo, né? Cloro, porém tem que desclorar, ozônio, se puder. Qual é o custo disso, Giovanni?
tá? Qual é o custo disso? Ultravioleta, se puder, qual é o custo disso, né? Então, o cloro é uma das questões mais aplicadas, né? E talvez essa pergunta vem com do que a gente está falando de recuperar aquela água, né? É aquele 10%, a cada 6 meses, 8 meses, você bota um pouquinho de água, 10 centímetros num tanque, certo? Para quê? Para trazer umas microalgas novas, para trazer um zooplâncton novo, né? Para poder trazer isso aí. Tá, mas tu quer microalga e quer zooplâncton, então tu não vai clorar essa água. A gente não clora, né? A gente já fez vários testes, já se jogou em cima disso, arriscando muito e não consegui, não tivemos o problema de uma mortalidade, certo? Então, aí vem a balança, né? Se o ambiente está bem balanceado a teu favor, um pouquinho de carga que entre não vai ser o divisor de água, entende? Agora, se o ambiente está mal e ainda você lhe vai colocar um pouco de carga in natura, digamos, né? Vai ser muito pior, aí teria que clorar. Então, uma cloração prévia precisaria de, no projeto, um tanque prévio onde que você possa, como lá tinha no LSM também, nossa cisterna gigante lá, né, que a gente tomava banho e tal. Aí, cuidado com a Andreata ali. Escondido do professor, né? Não, então aquelas cisternas ali, né, clorava aquela água para poder entrar no sistema, né? Então, não podemos fazer isso, como também não podemos, desde que o ambiente esteja muito bem controlado, senão, tanto nadar-se para morrer na beira, né? Estás tentando manter um ambiente completamente limpo, vinícola, e estás trazendo água contaminada de fora. Né? Tá. O Felipe, beleza, perfeito, mas agora uma segunda pergunta muito similar à primeira. Ele esclareceu que ele estava perguntando, na verdade, para a RAS. Então, a importância desse tratamento de UV, ozônio, enfim, para recirculação. Não para biofloco, nem para um local, num estuário, enfim. Para a RAS em si. Esses sistemas é bem comum, né, tipo de tratamento. Na verdade, o próprio RAS já inclui, né, ter ozônio lá no sistema, ter ultravioleta, né, certo? Então, você já vai estar trabalhando assim, você não passe no início, digamos, durante as circulações, por isso recirculação, né, a gente está falando 10, 15 vezes por dia, praticamente, que deve recircular, né, para ter uma recirculação perfeita, digamos. Isso aí você passa pelo filtro, chegado um certo número de dias, você limpou toda aquela água daqueles problemas que poderia ter, né? E aqueles problemas que vêm já no peixe que você está cultivando, pois aí vai depender muito da carga. Coisa que ele não vai ser a mesma coisa, né? Se você trabalha com ácidos orgânicos, trabalha com probiótico, tem que manter isso para internamente no peixe manter essa homeostásia sanitária, né? Perfeito. Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta aí e um convite também. A gente está com tá toda a live aí com mais de 100 pessoas simultâneas. Em um minuto a gente estoura o tempo e o pessoal tá pedindo para dobrar a live aí. Você aceita? Cara, não sei. Claro, né, cara? Tá ali, é um prazer, cara, um prazer, super prazer. Vamos lá, pessoal. Vocês querem ir até as 11? Mais uma hora? Ou a gente encerra por aqui? Tá bom. Vamos ver o que eles falam, né? Eles estão cansados. Tá, a gente dobra então. E, poxa, muita gente, muitos amigos. Legal. Vamos continuar então. Beleza? Falta menos de um minuto, eu acho. Ela vai acabar, a gente... Então, pessoal, aí a gente começa uma outra lá, tá? O mesmo esquema, vocês... conectam lá. Segue o baile, diz o Moisés. Então tá. Agora é o seguinte, ficaram umas 3, 4 perguntas aqui para responder. E façam mais perguntas, né, nessa próxima hora, senão nós vamos ficar conversando de futebol, né, cara? Vou falar do meu Flamengo. Enfim. O Flamengo, meu sogro é super flamenguista, né, Giovanni? Sabe? Já te falei. Bom gosto. Eu era flamenguista pelo meu sogro e pelo Guerreiro, né? Agora sou do Colorado também, pelo Guerreiro, aí só falo do corintiano. Só falta o Guerreiro ir para todos os times, né? Então aí eu já fico mal. Beleza. Deu 12 segundos, 10 segundos, eu vou encerrar e a gente entra lá então. Beleza, cara? Tamo ali. Até daqui a pouco. Tem uma pergunta do Gilbran. Legal, aqui, ó. Detalha mais... Ele pediu detalhes a mais sobre os alimentadores automáticos.
tem um artigo super legal que o Moisés me passou. Não sei se o Moisés está por aí novamente. Se ele puder mandar o link aqui no... Eu acho que tem como mandar o link, né? No comentário, nos comentários. É um material bem legal, bem completo. Número de alimentadores por biomassa de camarões, disposição nos viveiros. É um artigo eu acho que é do Carlos Chin. Eu acho que é do Carlos Chin. É esse mesmo. Ele está na Global Advocate. Eu acho que é na Advocate, cara. Ah, não. Então esse tem que dar uma olhada nele ali, tá? Mas aí ele saiu... É um bom artigo. Se fala muito de alimentação. O Moisés acho que está trabalhando na Nicovita, me parece. Moisés está lá no Equador. A gente tem que fazer uma live com ele. Já fica o convite, hein, Moisés? Legal. Semanas aí, falar um pouquinho da carcinicultura do Equador seria bem legal. É interessante. Cara, é muito interessante, Giovanni. A gente fala muita coisa. Eu sempre falo assim, sempre nos meus cursos também falo. A gente tem que falar muitas doenças, muitas coisas, vamos importar, vamos fazer muita coisa. Porém, de qualquer maneira, eles podem produzir, eles estão produzindo, estão exportando, sabe? Agora, uma crise nesse momento não é patamar comparativo, porque todo mundo está apanhando, digamos, né? Mas, no momento, eles de exportações, é fantástico, cara. Eles estão produzindo muito bem, coisa que nós devemos começar a produzir aqui. O Nordeste brasileiro deveria se recuperar nesse sentido. Entrar com o sistema de biofloc até certo momento, trabalhar com o vazio sanitário, fazer as correções de solo, se quiser fazer o simbiótico, fazer o simbiótico, entrar lá e poder fazer esses camarões grandes a baixo custo, né? Tentar fazer o máximo para poder fazer baixo custo e aí sim poder começar esse tipo de exportação, né? Outro dia vi que estava se abrindo exportação para a Coreia, né? Sim? Mas qual é o volume? Para o Brasil, estamos com volume baixo ainda de produção, né, Giovanni? Se a gente, tantas áreas que nós temos, poderíamos recuperá-las, né, trabalhando com essas estratégias ali, aí sim poderíamos dizer exportamos, né? Tem um produtor aqui em São Francisco que me disse assim, eu tinha umas 3 linhas de ostra, né, na água, e aí eu fui lá, não estava vendendo muito, e aí eu fui no CEAGESP em São Paulo lá. Aí ele foi no CEAGESP e foi oferecer sua ostra, né? Na hora que ele chegou ali para oferecer a ostra, ele disse... ele chegou e viu os caminhões todos descendo a quantidade de ostra. Aí o cara olhou para ele e disse, o senhor tem ostra? Aí a hora que ele olhou assim tudo, ele disse, eu não tenho ostra. Ele me deu meia volta e foi embora. Então, nós temos que fazer exportação, temos que fazer volume. Volume, Giovanni, volume. Então, caixinha de água, tanques pequenos, que seja um passo. Aclimatação, berçário intensivo, pimba, para fora, para pegar as janelas de fora, as janelas quentes, a aeração, não ficar olhando, né, quanto me custa, né, quanto vou produzir com isso, né? Perfeito. Bom, tocou no assunto de aeração. Eu vou fazer daqui a pouco uma pergunta polêmica sobre aeradores para ti, que eu sei que tu gosta. Mas deixa eu só ler uma pergunta aqui do Ronaldo, que é um parceiro nosso também, tá lá no Japão. Eu não saberia responder, ó. Olha só, fazendo gancho com alimentadores automáticos, com sensores acústicos, como fica a supressão do ruído considerando a aeração dentro dos tanques? Perfeita pergunta, e eles também têm a resposta. Por quê? Porque eles desligam, né? Eles desligam, eles soltam, e aquele sensor, ele começa... Eu acredito, tem que ler bem aquele, aí o artigo da Aquacultura Alias, da Advocate, né? Isso, então, eles já estudaram em cima disso, e acredito eu que o barulho repetitivo eles conseguiram tirar esse ruído, né? Que a gente fala muito em ruído na estatística, né? Um ruído. Esses ruídos eles conseguem tirar porque o barulho é igual. Então, não sei se é a comprimento de onda, não sei se é amplitude, de alguma maneira eles conseguem tirar uma frequência diferente que não é o do aerador, entendeu? E isso são pesquisas, né? Tem uns alimentadores automáticos muito bem da Índia, né? Tem os australianos, tem da Índia, tem um local também, né? Que já meio que compra e vai mexendo, né? Mas eu acredito aqui no Brasil também temos, né? A Bernago, acho que tem uns
uns bons alimentadores automáticos. Tem que ir mais no Nordeste. Tem várias pessoas que me perguntam quando está por aqui pelo Nordeste de novo, quando tem... Cara, temos que ir. Tá? Quantas vezes já falei lá com o Luiz Paulo, com Enox, né? Que era aquela fazenda de Mossoró dele lá, eu ir, porque é uma fazenda de 70 salinidade que ele tem, né? Não sei tu, mas eu nunca toquei uma fazenda assim, salinidade baixa, assim, mas eu nunca trabalhei numa fazenda de tanta salinidade, cara. Então, já falei para ele, Enox, eu vou vir legal, isso pode vir, aqui tem casa, tem tudo, tem interna aqui, internar uns 15 dias de fazenda, que é a coisa mais linda que tem, né? Complementando, o Moisés colocou aqui também, inteligência artificial ensina o alimentador a qual frequência é a do ruído do camarão. Claro. A gente se saiu bem, mas é pela lógica, né? E isso que é uma coisa assim bem bacana, Giovanni. Esse já é o mais avançado. Em aquicultura, sim, e esse é muito caro. Não sei se o Moisés está ali, que pode falar aquele preço lá, mais ou menos, né? Não sei se ele pode falar também, mas em aquacultura intensiva, Giovanni, que é nosso tema de hoje, né? Muito tem a ver a experiência, muito tem a ver o conhecimento, mas também muito tem que ver a lógica. Se você estudou, se você viu que o sistema de aeração que você está trabalhando, ele precisa atingir todos os pontos do tanque, e você está vendo áreas mortas, e você estudou a Evelyn, estudasse a Timmons, estudasse as rações, a microbiologia, estudasse as rações, e você vê que precisa de oxigênio e movimento, logicamente não vai funcionar essa nitrificação, né? Não vai ser botar mais e mais melaça que vai fazer o melaço que vai fazer tua amônia sumir e o teu nitrito sair, né? Então, a lógica te disse que se você está cultivando camarão e você faz uma biometria, está com 8 gramas, faz outra biometria e sobe para 12 gramas, se você manteve sua quantidade de alimento é porque morreu o camarão, não tem mais camarão, né? Se você passa 3, 4 pulsar ou 3, 4 tarrafas, joga tarrafa e não vem camarão, é porque não tem camarão, não é porque o camarão está na lua e ele está mudando e então ele foi para um canto do viveiro e você tarrafa e tem 50 camarões lá. Aqui estão todos. Não, alguma coisa aconteceu, morreu, ou essa região ali não é propícia para o camarão, então você já tem que focar. E então a lógica, a experiência e o conhecimento, eu acho que esse trinômio ali tem que ser tomado ali por todos os técnicos, todos os proprietários e produtores da região. Perfeito. Vou aproveitar para agradecer ao Moisés, que ele colocou o artigo aí no link, tá, pessoal? Então, esse artigo é bem bacana mesmo. E o Moisés aceitou a live, aceitou o nosso convite, então, em breve a gente marca a data, né? Falar da carcinicultura do Equador, olha que legal. Perfeito. Jesus, tem um monte de pergunta aqui. Bom, decantação. Frequência da decantação no sistema de bioflocos para tilápia, considerando essas biomassas aí muito além do que se utiliza para camarão, muito mais ração. Como é que funciona a questão da decantação para um sistema tão adensado? Então, aí vai depender muito do jeito que você maneja seu sistema, Giovanni. Por exemplo, se você, mais uma vez cito Evelyn, né? O Luiz Otávio, talvez, não sei se está por aí, mas com ele estudamos isso lá na época que ele fazia o doutorado lá e eu também. Quando você observa, se você tem um ambiente muito heterotrófico, você tem uma produção de praticamente 8 gramas por cada gramo de amônio que você tem na água, né? Quando você joga açúcar ou melaço ou farinha, alguma fonte de carboidrato. E quando você trabalha com nitrificação, você tem 40 vezes menos produção de sólido, certo? Você produz 0,2 gramas por cada gramo de amônio. Então, essas bactérias são muito mais eficientes para você. Coisa que nos faz, isso nos cursos a gente fala também, coisa que nos faz saber que nós podemos trabalhar com um sistema que seja mais econômico para nós. Tanto porque vai se economizar em açúcares, né, ou em melaço, incluso tinha uma Indumel, que é melaço em pó, que não tem mais, né, parceiro legal, puxa, melaço em pó fantástico, a gente fez quanta pesquisa com isso, não tem mais, né, agora temos que ir lá na pasta, no líquido, né, então, o custo disso, quanto custa, né, comparação, por exemplo, com uma cal hidratada, né, com uma
não bicarbonato, muita gente usa bicarbonato também, né? Que é custoso para talvez pequenos tanques, experimentos, seja legal. Mas para produção, isso não dá, né, Giovanni? É muito caro. Então, essa escolha do teu sistema, não, para mim eu quero utilizar isso porque é mais fácil. Meto açúcar, bastante aeração e resolvo. Beleza, só que é mais sólido. Então, como tem mais sólido, precisa utilizar mais decantador. E utilizando mais decantador, você produz muito mais sólido e tem que ver também, não só, primeiro, tamanho dos decantadores, do sedimentador, como dimensionar ele, né? E segundo, uma das coisas mais complexas, vi que a Kati está por aí, né? Onde você vai jogar esse lodo, né? Aonde vai se jogar esse lodo? Uma coisa é um sedimentador de 200 litros, 100 litros, 150 litros. Outra coisa é sedimentadores de 500 litros, de 1.000 litros, de 2.000 litros, trabalhando todo dia para tirar aquele lodo de lá, né? E onde você joga aquele lodo, né? Então aí começa um grande problema em termos ambientais também, né? Tá, porque o cara diz... Deixa eu só te interromper. Não, te interromper para... Desculpa me alongar. Tu vai continuar, mas para fechar o raciocínio, o que tu está defendendo são manejos microbiológicos, rotas microbiológicas, justamente para não ter esse excesso sólido e se preocupar menos com essa história de decantação. Com certeza, não é nas nossas fazendas, digo nas nossas, não é porque eu trabalho as fazendas, né? Assessoro as fazendas, tem seus engenheiros, seus técnicos lá. A gente usa muito pouco sedimentador, Giovanni. A gente usa sedimentador quando chega no momento inicial, a hora que a gente tem já o sólido alto, por exemplo, para camarão. Nesse momento nós estamos com um problema de sedimentação devido ao giro lá, né? Ao giro. Nesse problema do giro, nossa sedimentação tem que ser focada desde um lugar, onde a força centrípeta nos traz esse lodo que vem, né? Mas quando a gente não trabalha no giro, por quê? Porque a gente decidiu fazer uma resuspensão vertical, né? Ou seja, a gente colocou soprador para manter toda a suspensão. Então a gente tem que ver que temos que tirar o lodo, tem que ser representativo com respeito a todo o tanque, né? E isso a gente observa. Então, para poder chegar a esse valor de retirada de sedimentação, mais ou menos nos dá uns 30, 35, 40 dias. A gente já passa a barreira dos 10 a 15 mililitros por litro, né? Se, por exemplo, entrar uma bactéria filamentosa, essa bactéria filamentosa vai fazer que nós passamos de 15 ou 30 a 40, 50 mililitros por litro, né? De inco. Só que nesse momento, tu pensa, meu Deus do céu, como que subiu o lodo de um dia para outro? Não. É porque as redes da bactéria filamentosa não está permitindo tu sedimentar bem. E tu observa isso, porque tu pega essa sedimentação que tu fizesse nos 20 minutos iniciais, como manda o Amnimelec lá, em 2009, e depois que tu vai lá, maneja, alimenta, volta lá, toma um café, na hora que tu volta e observa o cone para lavar ele já não está em 60, se não tem 20. Aí tu diz, meu Deus do céu, então a metodologia não funciona. A metodologia da AFA diz, porque esse cone não é para bioflog, né? Esse cone é para tratamento de flente. Então, essa metodologia desse cone ali, ele te manda 1 hora de análises, né? Não é 20 minutos. 20 minutos foi se fosse um lodo muito compacto e estável, né? Mas quando você tem outros ruídos, novamente, na sedimentação, você tem que manter essa leitura do cone, que te vai permitir fazer um que outro manejo para poder diminuir. Então, quando você tem muito cone e você tem que tirar esse lodo, vai trabalhar os primeiros dias tirando, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só que com o tempo, Giovanni, tu vai ver, depois da primeira retirada, com o manejo que a gente faz e tal, nós, para poder ativar o sedimentador novamente, mais outros 20 dias, 25 dias, 18 dias, para tirar 1 ml, 2 ml e manter em 15, em 10, e depois não sobe. Mas como não vai subir? Onde que está a lei de termodinâmica? Ou não se cria, nem se destrói? Onde que foi? Ou é comido, ou fica no bidim, ou fica na própria água. Cara, tem situações ali. Agora, logicamente, quando você trabalha em tilápia com grandes produções, você vai ter muito lodo. Se você não tem uma boa ressuspensão, você vai ter esse lodo embaixo. Aí você vai achar que tem o baixinho, o cone. Nesse momento, você está tendo áreas mortas no fundo do tanque e com essa problemática
das bactérias, principalmente, né? Uma grande quantidade de patógenos que vão criando. Ah, então, o tipo de rota metabólica que tu escolhe, como tu falou, né? Vai te determinar quantas vezes tu usa ou não usa teu sedimentador. Perfeito, perfeito. O pessoal tem comentado aí, Jesus, que é uma aula, o pessoal está parabenizando aqui nos comentários, Obrigado, e é cara. verdade. Ainda falando na microbiologia do biofloco, uma pergunta do Anísio. Onde é que tá? Tá aqui. Aquacultura integrada. O pessoal está presente, aquacultura integrada, o pessoal da Aquatropic também, lá o Fabrício, o Fernando, nossos amigos, obrigado, né, pela presença, parabéns lá pelo trabalho também. O pessoal do Agrofit está acompanhando. E o Anísio perguntou se você está fazendo algum tipo de controle dos víbrios nos tanques intensivos de camarão, ou grandes projetos já fazem isso, fora do país é comum fazer e a gente aqui está muito cego ainda. Como é que está essa situação? Com certeza, né? Anísio já praticamente pergunta sabendo, né? A gente... Sim, ele nos ajuda. Antoninho, Anísio, pô, gente fina pra caramba, estivemos lá com eles, lá na Aquan, né? A ver quem que traz esse ano, tomara que seja um ou outro desses grandão da aquicultura ali, para estar lá junto. E a gente vê isso, né? O Marcelo Lima lá, ele trabalha muito com microbiologia, incluso faz cursos, né? Acho que é um cara bem renomeado lá, não sei se é de Rio Grande do Norte ou de Ceará, mas ele está por lá. Várias vezes a gente conversou com ele, conversou com a Anísio, conversou com Enox. Cara, nós precisamos ter monitoramento de víbrio. Tem todos esses países que eu já visitei ou visito, o próprio Moisés está ali, vai dar uma live, seguro vai falar também. Eles mantêm suas colônias amarelas, suas colônias verdes muito bem controladas, cara. Não te digo que eles apareceu e já dá um jeito no manejo, senão que pelo menos sabem o que está acontecendo, entende? Então, fazenda de pequeno porte, caixa d'água mais uma vez, tanquinho de 200 metros, 2 tanquinhos desses lá, é difícil ele poder preparar, ter uma microbióloga ou microbiólogo ou alguém, um técnico lá que possa fazer, comprar os equipamentos e, mais que isso, resultado confiável, Giovanni. Por quê? Porque agora estamos na época do coronavírus, a gente está com luva, a gente está com máscara, se protegendo porque sabe que tem contaminação. Imagina a contaminação que não se gera quando tu está lá preparando uma amostra bacteriológica, colocando um agar, preparando um agar, fazendo e tu não dá um espirrinho, ou passa alguém e tu cumprimenta, já estragasse a amostra, entende? Então toda essa asepsia que tem que ter, toda essa limpeza que tem que ter para essas análises, faz que isso seja um custo, né? Então, só vai poder ter esse custo uma fazenda grande, né? Aquela fazenda de Orígenes, por exemplo, lá, acho que é a 3M, lá onde estava o pessoal lá com Alfredo Freire, a gente foi lá visitar, né? Grande Alfredo, amigão. A gente viu lá, agora você me fugiu o nome dele lá, o que eu toco a fazenda lá, o gerente lá. Tinha lá análise de probiótico, tinha lá sucino, tinha lá... Em Colômbia, onde a gente já foi, tilápia tem seus cultivos de estrepto, de hormona, eles fazem suas culturas, né? Eles fazem mesmo, tem suas pequenas autoclaves, tem um monte de recursos para poder ver esses análises. Equador, Guatemala, lá em Honduras, lá em Nicarágua, eles fazem, coletam, por quê? Porque o víbrio é o gatilho, né? Junto com a mancha. A mancha está ali. Mas quanto mais víbrio tiver, né? Mais rápido teu camarão vai morrer, né? Aí a gente vai lá ver aquele negócio das colônias amarelas, né? Do TCBS, HTCBS, né? Vamos lá nas colônias amarelas, 7-1 com respeito às verdes, né? Só que agora se sabe já que não só as amarelas também podem ser, organolíticos também podem passar a ser patógeno, né? Então, nesse momento, a gente diz, tem que tirar o máximo possível de víbrio, é melhor que nem cresça nada na placa de TCBS, né? E para isso, os bacilos estão sendo muito utilizados, né? Então, tem que ter um bom probiótico, uma boa cepa de bactéria ali, não me repiquem bactéria, pelo amor, comprem mais bactéria, porque tem que ter uma bactéria mais pura, mais limpa, né? Se fazem em sua fazenda, mas que eles comprovem que efetivamente funciona, né? Aí é a maneira de fazer. Então,
tem que ter análises com certeza nisso. As fazendas grandes que possam investir nisso, tem que ter microbiologia lá para poder saber e poder dar os passos iniciais antes de que o problema se estenda, né? Perfeito. Ó, Luiz, lá da Fiperge do Rio, comentou aí, aqui, ó, Luiz, grande Luiz. Costumo dizer que acima de Jesus só Deus mesmo. Sempre excepcional, Jesus é um profissional fora da curva. E tá nos comprovando isso aqui, né? Com conhecimento nas mais diferentes áreas, aquilo que eu comentei no início. E deixa eu explorar um pouco agora o teu conhecimento na área de aeração, que eu sei que tu é fera nisso também. Mas vamos de leve, tá? Tu acredita que para os sistemas intensivos, claro, tanques que não sejam tão pequenos, a aeração mista é um caminho natural do ponto de vista de economia, enfim, de aproveitar os aeradores de paz que a fazenda já possui, mesclar com outro tipo de aeração por soprador, enfim. Fala um pouquinho sobre essa questão da aeração em sistema intensivo. Com certeza, Giovanni. Olha só, aeração mixta eu colocaria em 2 pontos. Ou talvez 2 momentos, melhor é a palavra, né? Um momento é excluindo uma da outra, né? Uso uma e não uso a outra, certo? E um segundo momento, uso as duas, certo? Só que nesse momento ali, quando tu excluis uma ou outra, a potência, ela é vantagem para ti. Por quê? Porque o equipamento que tu tem que comprar é uma potência menor, porque você inicia o cultivo com a biomassa baixa, certo? E assim como a biomassa é baixa, a quantidade de flor, a quantidade de lodo que você tem na água, o bioflow que você tem na água, é menor. E essa quantidade é menor e a quantidade de ração que você coloca, ou seja, os inputs que você coloca nos teus viveiros, nos teus tanques, é muito menor que no final, onde tu sim vai precisar uma maior quantidade de HP tocando teu cultivo, certo? Agora, é ilógico pensar, aí vem a lógica, né? Ilógico pensar que eu vou encher de sopradores um viveiro gigante quando eu posso ter auxílio de outros sistemas de aeração que estão mais preparados ou desenhados para grandes áreas, né? Como tu acabou de falar, Jesus, aquelas fazendas que podem fazer, claro que sim, nós temos o reflexo vivo lá, né? Eu, semanalmente, cada vez que vou na fazenda lá, eu começo a botar foto, mando foto no Instagram, no Facebook, a gente fazendo, o agro não pode parar, e a gente aí mostrando a foto lá, e vocês observam, tem um aerador, 2 aeradores, mas já não é o soprador, é aerador mesmo. E esse aerador compramos? Não, é da fazenda. É da fazenda aquele, lógico, bem clorado, bem limpo, né? Tentando fazer a maior asepsia possível, né? Certo? E vai para dentro, vai trabalhar, né? Muito ocioso, muito tempo, não é bom. Vai lá trabalhar. Então tá trabalhando ali. Nesse momento, mais ou menos assim, Giovanni, para que tu tenhas uma ideia, o ponto de aeração que nós temos nesse momento, de vantagem dos aeradores de paz, por exemplo, né? Estamos utilizando para um tanque de 1000 metros cúbicos de bioflow puro, estrito, tá? Sem renova, sem nada, estrito. Estamos utilizando 3 HP em 1000 metros cúbicos, né? Tá? De aerador, um aeradorzinho de aquele cachoeirinha lá, não sei se existe ainda a marca lá, mas aqueles antigos lá, lembra? O Geraldo lá, o Foes, o baita de um amigo também, ele me disse lá, quando conheci ele na Fazenda Miranda, né? Ele me disse, olha, esses aeradorzinhos aqui funcionam. Então, era de 1 HP. Agora temos os Trevisan, temos os Bernauer, outras marcas, né? Para falar várias marcas e não falar só uma, né? E eles são de 2 HP, né? Então, esse de 2 HP já gera, em tanques menores, um fluxo muito forte. E esse fluxo muito forte já não vai com aquele que te estou falando, né? Aquele momento onde você começa a atrapalhar um parâmetro para melhorar outro, né? O Jesus me pediu que eu preciso de movimento. Então, eu vou meter essa turbina aqui que vai girar a água a uma velocidade incrível, né? Só que aí o camarão não cresce. Jesus não sabe produzir camarão. Não. O que acontece é que você joga aquele fluxo de água tão forte e o camarão começa a nadar, começa a gastar toda aquela energia que ele poderia utilizar no crescimento
ele gasta em conseguir ir lá buscar aquele vaguinho de ração que deveria pegar, né? Então, meu, é uma coisa fantástica. Aí vem a parte mixta, aí juntas os dois. Em que momento juntas os dois? Quando o teu camarão já é o suficientemente grande para suportar um fluxo de água, uma correnteza, né? E quando o teu soprador já pode ser desligado porque vai atrapalhar o fluxo de tua água girando ou se mexendo, tá vendo? Então aí, quando você começa a trabalhar a força centrípeta, você vai encontrar depósitos de lodo. E aí você vê a grande quantidade de toilets que estão tendo por todo lado, né? Tem os toilets aparecendo, os toilets. Para quê? Equador, o Moisés vai te falar, seguro na live, os toilets que estão usando lá nos intensivos, né, Moisés? Então, eles utilizam isso para poder tirar aquele lodo de lá de baixo, né? Certo? Se nós não fazemos essa retirada, nós temos o lodo lá dentro do tanque. Lodo dentro do tanque, mais víbrio aparecendo, mais gás sulfídrico, mais bactérias anaeróbicas, certo? Mais problema. Retira o lodo, tira o lodo. Podemos resuspender o lodo? Resuspende o lodo, porque esse lodo vai virar de anaeróbico para aeróbico. Mas como? Com algum sistema de aeração central, né, que te permita resuspender aquele lodo que está vindo para o centro do tanque via tus outro sistema de aeração principal. Perfeito. Jesus, bom, aproveitar para fazer o pacote completo já, né, aproveitando o teu conhecimento. Você comentou rapidamente da questão do bicarbonato, que seria caro para grandes volumes. Sim, mas fala um pouquinho aqui sobre... Tu trabalhou com isso também, né? De cal hidratado, enfim, diferentes materiais calcários que a carcinicultura intensiva ou mesmo a aquicultura intensiva pode utilizar, vantagens, desvantagens de cada um, cal hidratada, bicarbonato, calcário. Eu sei que tu tem um conhecimento gigante em cima disso. A gente fez no início lá com o Dr. Luiz é meu pai quase, né, cara? Luiz Vinatea, para mim, é meu mentor, será sempre, né? Está escrito lá no livro. Então, a gente fez um trabalho de análise de solos, né? E quando a gente fez o trabalho de análise de solos, até publicamos na revista, lá do Jomar, né? Não sei se pode falar, lógico, né, Giovanni? Tudo mais amigo impossível, né? Então, publicamos lá, faz muitos anos, né? E a gente analisou muito solo, incluso isso foi uma parte das matérias, tu também levou lá na UFSC, né? Fazer essa análise de solo e análise de calcários também, né? Então, quando a gente fez essa análise de calcário, a gente conseguiu observar que por mais que você coloque calcário agrícola ou calcário dolomítico na água, a partir de certa alcalinidade, 60, 70, 80, não dissolve mais, ele não é mais disponível para subir a alcalinidade tua. E você precisa, coisa que também para mim é controvérsia, né? Aquele de 120, 150, né? Por quê? Você dá a alcalinidade que a bactéria precisa e o camarão precisa. Se ela estiver em 40, 50, se o sistema está funcionando, se a nitrificação é completa, se o camarão está fazendo a muda, dá-lhe aí. Por quê? Porque as grandes quantidades de cal também não devem ser boas você aplicar tanto cal numa água, entende? Aí a viscosidade da água, a tensão superficial, a própria massa em qual o camarão vive ou mora, ou está ali fazendo suas reações, alguma coisa deve modificar. Então, quando a gente viu isso ali, a cal hidratada seria o principal produto para nós manter nossa alcalinidade alta, tá? 80, 90, 100, 120, 150, 200, tá? E a mais barata, né? Um saquinho de cal hidratada lá numa caixa d'água, numa material de construção, deve estar 18, 20 reais, né? Então, isso te faz um saco de 20 quilos, praticamente R$1 o quilo, né? Então, um saco de bicarbonato, a gente vai lá aqui em Santa Catarina, lá em Blumenau, tem uma empresinha lá, Bush & Lepper, legal, tem muitos produtos, né? E aí, quando a gente vai comprar, vê que um saquinho de 20 quilos é 120, 130 reais, né? Puxa vida, é caro, né? É caro. Então, não estou falando nem o PA, né? O PA, tu compra uma garrafinha pequena lá para um experimento científico, mas a hora que tu vai em grandes escalas, imagina gastar tudo isso de bicarbonato. Incluso grandes escalas, não falo 1000 metros, 500 metros, como são os tanques que a gente, senão os 200 metros que a gente usa, 250 metros, né? Praticamente moldados assim, ó, tens que fazer desse tamanho porque assim está dando certo. Isso tem o próprio Alexandre Aguiar, que está ali, não sei se já foi embora,
tá? Mas ele também sabe isso que eu estou falando. O Danilo também sabe disso. Ele tem esses tanques menores, assim, né? Então sabe disso, do custo que é. Quanto mais tu baixa o custo, mais sobra para o cliente, para o produtor. Quanto mais sobra para o produtor, melhor é avaliado o teu trabalho e mais constância e maior quantidade de possibilidade de mais tanques tu fazer, né? Perfeito. Vamos lá, olha só aqui. Bom, tem uma pergunta aqui que o Diego mandou. Sabe que a gente tem um artifício aqui, né? Tem um WhatsApp aberto e o Diegão tá no suporte hoje e manda as perguntas para eu não ter que legal, ficar indo Diego, lá no início, entendeu? Mandar um abraço já pro Diegão. E ele separa algumas e me manda aqui para facilitar o trabalho. Até lá no início o pessoal comentou de desabilitar os comentários, né? Para poder vê-lo melhor, Jesus. Mas aí eu acho que perde um pouco a graça, né? Porque o bacana das lives é essa troca aí com todos vocês. Então... porque aparecem as letras no meio do meu rosto, né? Eu as vejo no teu rosto. Não sei como é que eles veem, acho que sim. Eu também as vejo no meu rosto, assim, mas tudo bem também. O cara não precisa ser tão bonito, né? É uma vantagem, né? O pessoal mais feio a gente bota embaixo. Me bloqueia aí. Tá, olha só. Cortou o nome da pessoa aqui, mas o que você pensa do simbiótico que utiliza uma quantidade menor de carbono e também permite alta produtividade? Como é? Vamos de novo. Eu acho que é basicamente, na verdade, tu comentou já bastante sobre isso, a questão do simbiótico utilizar menos carbono do que o biofloco e também permitir uma alta produtividade. Tá, mas me diga uma coisa, como que menos carbono, cara? Onde que está o menos carbono? Se você coloca o farelo de arroz. Que tem bastante carbono. Claro, né, cara? Tem carbono ali, você está colocando carbono. Agora, logicamente, você tem que observar, primeiro, como você avalia que isso está funcionando bem, né? Em sistema de biofloco, você avalia rápido. A função é tirar amônio e nitrito. Você tirou amônio e nitrito, está funcionando esse negócio ali, entendeu? Agora, como você avalia que o outro esteja funcionando, né? Não, porque o solo vai... Então, você teria que fazer análise de solo. No início, como eu falei, aquela pesquisa lá, a gente fazia quantas vezes fomos com o pessoal aqui do norte ali, para ir lá, durante o próprio cultivo, a gente remava lá no barquinho e pegava com a cavadeira, tirávamos lodo de dentro do vivero, né? E aí a gente, molhado, assim, botávamos para secar e analisávamos. Para quê? Para poder saber como ele ia flutuando essa matéria orgânica durante... Que manejo fazíamos? Nada. Só era uma pesquisa exploratória para ver se variava durante o início até o fim, né? E aí aplicávamos o calcário no fim do cultivo. Então, todas essas questões, e essa é uma coisa que eu tenho, Giovanni, e eu acho que a hora que tu me perguntou como que tu chegou aqui, eu acredito muito na minha trajetória em cima não de duvidar, mas de comprovar. Me mostrou que pode fazer isso aqui, então me demonstra, e quero ver. Não, porque manda fazer meu probiótico é muito bom porque tem 10 a 9. Mas isso não me está dizendo nada, porque justamente você está utilizando para o simbiótico a levadura, né? Utiliza a levadura, aí você faz uma análise de contagem de células e tem um monte de células ali. Mas pode ser levadura pode ser prebiótico, pode ser uma fonte para o substrato para outras bactérias, não só bactéria benéfica, pode ser bactéria patógena também, sabe? Então, essas questões aí, a gente precisa de manter essas contagens durante o ciclo todo. Aí vem o início de novo, né? Não só ver a quantidade de víbrio, sino ver a quantidade de bacilos também, né? Certo? Ver como que estamos de bacilo nesse solo, como que estamos de bacilo nessa água, como que estamos de bacilo nesse camarão, início, meio e fim, né? Para poder você ver se que esse cultivo está ou não está funcionando, né? Perfeito. Então, a hora botar na balança para ver qual é melhor, é o que te funcione, o que seja mais em conta. Agora, você vai lá olhar uma coisa é trabalhar com simbiótica, uma densidade baixa, né? 5, 15, 20, 20 talvez muito, mas às vezes vi que deve botar até 80 por metro quadrado, né? Certo? Onde vai uma grande quantidade de ração, e aí você vai gerando uma grande quantidade de matéria orgânica, certo? E a essa grande quantidade você tem que dizer, tem que botar todo dia, ou toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí você observa, puxa, com a nitrificação eu só
coloco cal quando vejo que a alcalinidade está caindo. Ou todo dia eu coloco um pouquinho de cal, a cada 3 dias, só de leve para ver, entende? Então aí botas na balança que vale mais a pena, mão de obra, quanto sólido gera, certo? Não desqualificar nenhum do sistema, porém se avaliar qual é o que se funciona melhor para nós, né? Perfeito, perfeito. Gostei de uma pergunta aqui também, ó. Qual a melhor, do John Dionísio. Qual a melhor estratégia para atingir... De Peru. De Peru. Será que é o John? É o John, né, que está sempre com a gente. Que trabalhou lá com piscicultura marinha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Veio para o Brasil. Tá certo. Ele pergunta sobre estratégias para a produção de zooplâncton nos bioflocos, pensando nos peixes amazônicos, talvez pela questão de filtração, enfim. Cara, aí vem uma questão muito rica, cara, muito rica, porque gera discussão. Gera discussão em cima de quê? Quando se promove ou se estimula o aquamimicry ou a simbiótica, né? Onde se fala, não, esse sistema aqui vai gerar muito zooplâncton, né? Vai gerar muito zooplâncton. Só que um sistema intensivo, Giovanni, você tem muito peixe com a boca aberta, muito camarão filtrando louco lá, né? Então, essa quantidade de zooplâncton que tu vai gerar não vai ser constante, ele não pode ser constante. A gente vê nos nossos próprios viveiros de camarão, se tu tiver um SEC de 30, 35, tu vai puxar um copinho quando faz as tuas análises de água lá na fazenda, e tu vai ver os copépodos nadando, né? Uns 3, 4, 5, tudo bem. Só que daqui a pouco vai avançando o ciclo e tu vê que começam a sumir. Não tem mais. Por quê? Porque está sendo pastoreado, né? Agora imagina isso. É a mesma coisa que pensar... Uma vez fomos numa fazenda onde tinha gaiolas e o cara disse, não tenho reprodução de minhas tilápias. Mas claro, como que vai reproduzir a hora que uma dessas fêmeas solta sua pós-larva, solta seu saco vitelino lá da boca, abre e ela solta, as outras 500 tilápias que tem ali com uma fome mortífera vão debulhar em cima desse. Então não vai se encontrar, entende? Por quê? Pela densidade. Então, essas questões temos que ver. Se essa densidade alta vai permitir uma sucessão bem, como diria, uma sucessão ecológica bem distribuída. Se você vai poder ter todos os organismos, né, da produtividade primária e secundária, né, consolidados na tua água durante todo o teu cultivo. Não vai ter zooplâncton para todo mundo. Não tem como. A não ser que tu tenhas uma máquina produtora de simbiótica que todo o tempo está te abastecendo. Mesma coisa que a microalga, né? Eu vi a live tua com o Roberto, escutei, né, o Roberto, muito bacana, né? E é o que ele falou, né? Tem que produzir microalga. Só que, imagina, vamos lá de novo. Tu falou, né? Custo de produção, né? Já não precisa só um sistema, agora precisas ter um filtro, precisas ter um decantador, precisas ter um sistema de zooplâncton, um sistema de fitoplâncton. Quanto não vai custar isso? Quanto que não vai mais estrutura vai agregando ao cultivo, né? Jesus, a gente pode dizer então que sistemas intensivos ou superintensivos não combinam com alimentação natural, pensando na alimentação natural para as espécies. E a microbiologia que está ali é muito mais reguladora de qualidade de água do que alimento. Cara, então, nos nossos cursos sempre falamos a mesma coisa, né? Um biofloc bem feito é aquele biofloc diverso, tá? Diverso. Então, um biofloc que pode ter, a hora que tu puxar o microscópio, tirar do Koneinhof de dentro lá daquele que te está sobrando, bota no microscópio, olha no microscópio e tu vê um monte de coisas, não só os protozoários, porque normalmente tu vê um monte de bichos se mexendo e aí as pessoas de tilápia, por exemplo, olham assim, quantidade de vida, mas é protozoário que pode ser parasita, entende? Então nem isso não queremos. Para camarão é a mesma coisa, né? Quando tu vê uma diatomácea, quando tu vê uma clorofita, quando tu vê uma cianofita, bota ali a cianofita também, quando tu vê um copépodo, quando tu vê um nematório, quando tu vê um rotífero, você está na frente de um floc diverso. E se é um floc, tem uma vorticela, que a gente pode dizer, não, esse é o soltânio, esse é prejudicial para o camarão. Se ele está dentro daquele teu biofloc ou associado a teu biofloc, você tem uma riqueza, você sabe que e teu amônio e nitritos estão baixos, você está fazendo um biofloc excelente. Por quê? Porque todo esse biofloc que você está aportando no camarão ou na tilápia
né? Ou nos peixes, porque tem muito peixe que se adapta bem. O próprio Moisés fez com larvinha de Jundiá, né? Na Colômbia estão fazendo com pacu, tá? O Peru estamos com um projeto agora de pintado, de pacu, muito bacana, tá? Esses animais vão aproveitar isso. Por isso que eu justamente estava conversando com o Edgar, um cara lá de Colômbia, que está querendo que eu faça um projeto para ele, e disse assim, ó, vamos baixar a conversão alimentar. Digo, calma, não é o intuito tu baixar a conversão alimentar. Porém, isso não quer dizer que não é o foco nosso norte não é ter um floco diverso. Temos que ter um floco diverso, porque tendo um floco diverso, tu aporta nutricionalmente com microalgas, ácidos graxos, né? Com o zooplâncton, alimento vivo, tá? Proteína para esses camarões ou esses peixes que estão vivendo ali, certo? E principalmente quando você tem aquelas paradas técnicas de alimentação, né? Porque começa 8 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde e 5 da tarde, tchau, até amanhã, a gente se vê e que come o animal, né? Que come o animal todas essas horas de jejum, um biofloc. E se tu tem um biofloc só bacteriano, ele não vai ser tão rico como um biofloc cheio de microalgas. Não em quantidade, precisa para que esse camarão baixe a conversão alimentar de ter 10 a 3 células de copépodo por ml. Puxa vida, rapaz, é um monte de copépodo. Não vais conseguir. Mas se já tem presença, já é riqueza. Perfeito. Jesus, eu costumo falar que você sai de uma densidade de 20 camarões por metro quadrado para 400, vamos supor, você aumentou em 20 vezes, e aí tu mantém uma conversão alimentar de 1,3 para 1. Você tinha 1,3 com 20 por metro, e você tem os mesmos 1,3 com 400 por metro. É óbvio que e os trabalhos com conteúdo estomacal, né, os artigos mostram que os camarões, as tilápias, também outros peixes, consomem muito. Então, tem uma lenda urbana que rola que com o biofloc você vai economizar 20% a 30% da ração. Mas não dá para fazer um cálculo em cima do, então não vai ser 1,3, vai ser 0,8. Não, não é o caso. Tu conseguiu manter 1,3 aumentando 20 vezes a densidade. Já é uma baita vitória. E ele tá comendo fló a todo tempo. Mas não dá para fazer um milagre, né? Não, com certeza. Incluso pensa comigo, pode até subir, entendeu? Porque a possibilidade de que naquele mesmo buraco tu possa produzir 20 vezes mais, não tem problema você gastar um pouquinho mais de ração, mas porque você tirou proveito daquela tua área, aqueles metros quadrados que você empreitou lá para poder fazer o custo de produção, você está tirando mais dinheiro disso, né? Não, então é uma baita de uma ferramenta, de um sistema que tu podes utilizar. Então, não vejo a necessidade de pensar. E também outra coisa muito importante, Giovanni, eu respeito muito a academia, eu saí de lá e sempre estou perto de lá, corrigindo tese, assessorando, fazendo estágio, mas assim, nós temos que ver o seguinte, todo o trabalho que se faz tem que ser pontual. Se você fez seu biofloc lá, não significa que eu vou conseguir fazer o mesmo biofloc que você lá em outra latitude ou em outra longitude, né? Não tem essa possibilidade, certo? Então não posso dizer eu que tenho 20% de aporte vai ser do biofloc aqui. Por quê? Porque o Jesus faz ele mais com clorofícia para uma tilápia, entende? Tem mais clorofícia, a clorofícia é boa para essa tilápia, certo? Não, eu não consigo tocar assim com essa água tão verde, eu tenho que levar minha relação carbono-nitrogênio maior, porque senão meus parâmetros caem, não consigo, oxigênio baixo, comprei um aerador que não é indicado, meu oxigênio cai muito à noite, né? Então, tenho que fazer 20 para 1 e aí vou. Na hora que tu pulou para 20 para 1, tua possibilidade de microalga praticamente nula, certo? Você baixou a grande possibilidade de microalga. Então, agora, como te digo, esse benefício da microalga você perdeu. E tua bactéria que tu colocou em reemplaço não vai ser tão rica nutricionalmente como aquela microalga que te poderia dar. Entendeu? Sim. Então, não dá para contar com isso quando você faz o projeto. Você tem que fazer, senhor, você vai produzir isso aqui, isso aqui. Mas me disseram. Então, eu estou lhe dizendo que não é assim. Não, mas... Então, não conte comigo nessa empreitada aqui. Siga lá os que lhe falaram desse jeito, né?
Então, é por aí que eu acho que deve ser, né? Jesus, uma outra questão. Tu acha importante a questão dos substratos verticais? Tens trabalhado com isso, assim, tanto para melhoria da conversão alimentar, mas, enfim, para regulação de qualidade de água, um substrato a mais para as nitrificantes aí, né, para resolver o problema do nitrito? Como é que tá essa questão? Cara, essa pergunta é muito bacana, Giovanni, porque, assim, como te digo, né, a pergunta de John, a pergunta agora esta, né, não sei de quem, mas esta aqui do substrato, gera isso que te falo, né, gera essa questão de dúvida, de controvérsia, de aplicabilidade, né. Eu já faço meu próprio avaliação, minha própria análise. Eu não preciso do substrato, assim como não preciso da simbiótica, não preciso do substrato artificial para eu ter nitrificação. Não preciso, tá? Por quê? Porque a diferença de eu estava vendo do Marcelo Shea lá, da tua live ali que fizesse com ele, lá falando muito bacana da filtração e tal, né? A diferença de uma biobola ou de algum... Até condrite, a gente usa condrite lá com o Cláudio Urbano lá, e o de Maranhão e o pessoal lá de Ceará, a gente fez com isso, com condrite aqui no meu laboratório também fizemos, né? Para poder aumentar em RAS, né? O substrato, por quê? Porque um RAS, em teoria, se bem feito, não tem que ter sólido. A quantidade de sólidos suspensos totais, não sedimentáveis, sino suspensos totais, suspendidos totais, em RAS é 25 miligramas por litro, Giovanni, certo? Então é massa, então não é nada, né? Estamos falando de 600 em um sistema que o Rodrigão fez lá, entende? 600, 400, 600, o Gaona também lá da FURG também fez 600, 400, 800, não me lembro, entende? Contra 25, ou seja, praticamente não é nada, tá? Onde se vão colocar essas bactérias? Que tem que se fixar no substrato, na mídia, né? E isso aí a gente botou, opa, então nós temos que darle uma mídia lá para o Bioflow. Então colocar esse substrato artificial lá, aí você vai fixar. Cara, pode ser, mas no nosso histórico, no nosso conhecimento, na nossa experiência ali, não precisamos disso para ter uma boa nitrificação. Mas, para que nos serve esse substrato? Nos serve para ter um lugar de mais área para o camarão. Quando a gente coloca aquele substrato ali, e uma das questões que eu estou batendo a tecla no produtor lá, mas esse aqui, o camarão... Amigo, falta substrato. Não, mas coloquemos o substrato bem dimensionado e colocado para não interromper na aeração, certo? Então, a gente fala muito disso no curso também, de que jeito fazer, de como colocar, para quê? Para nós poder manter uma... ajuda do substrato e não um atrapalhamento do substrato, entende? Então, o substrato não serve para ele, o substrato, só para finalizar, o substrato não serve para ele dar uma pausa para o camarão. Tu está botando muitos camarões para que nadem, com correnteza, com fluxo de água, você está deixando ele mais cansado. Na hora que você bota o substrato, aí você, e isso é aí completamente válido também, a fixação, não de bactérias, que eu não preciso delas, mas se tiver, bem-vinda seja. Mas dessas microalgas que pennadas, por exemplo, que tenha que se fixar, bactérias que tenham que se fixar, biofilme, né, o que Eduardo Ballester falava lá muitos anos atrás, né, desses biofilmes, né, esses biofilmes que fazem que o camarãozinho coma, pastoreie isso, né? As tilápias fiquem chupando os proquilodos, tem aquela probóscide dele, né? Que pode tirar os curimba. Né? Por isso eu acho que uma espécie muito boa para biofloc também poderia se fazer, né? Então, muito peixe que seja, nem dizer os limpadores de aquário, né? Que possam esse substrato artificial para isso, acho que seria fantástico e funciona muito bem, Giovanni. Tá, mas agora deixa eu fazer um contraponto. A gente já conversou sobre isso lá em Santa Fé, eu acho, da última vez que a gente estava junto. Eu sei que tu consegue tocar um sistema de biofloc com salinidade 2 ou 3 no interior, com 0 nitrito. Você não precisa, tu não trabalha com 10. Tem aí a questão Jesus, técnica, habilidade, perseverança, cuidado, tudo mais. A questão do substrato, beleza, então tu defende que tu não precisa de substrato, porque todas as bactérias e outros micro-organismos necessários para o sistema se cultivam na própria água.
Tá, mas será que... No floco, né? No floco, exatamente. Mas será que pro produtor, cara, que muitas vezes, mesmo tendo técnico, mesmo tendo um assessoramento teu de outra pessoa, cara, é diferente do teu cultivo aí no teu laboratório. Será que para ele, essas ferramentas, trabalhar com o mínimo de 10 partes por mil, ter o substrato, será que para ele não é uma segurança a mais? Te respondo assim, quando eu chego em produtores que me contratam ou me chamam para consertar ou apagar o fogo, né? Para consertar os problemas, normalmente as coisas quando eu encontro é tudo do mesmo, tudo que manda a lei está feito, está colocado lá, sabe? Tudo. O tipo de aeração, o substrato, o melaço, o bicarbonato, a larva, a ração, probiótico, tudo. Mas o que está faltando ali? Está faltando poder colocar em prática lá, respeitando tudo como deveriam ir as coisas, sem atrapalhar uma a outra. Quando você coloca um substrato artificial que te impede o passo da água ou te gera uma região morta, você não está auxiliando o seu cultivo, você está prejudicando o seu cultivo. Então, se não tem outra forma de colocá-lo, tira. Se tem outra forma, se a gente consegue bater a cabeça, pensar e ver, e aqui não seria melhor desse jeito? Sim, funcionou. Tem zona morta aqui? Não tem. Tem zona morta? Não tem. Tem lodo embaixo? Não tem. Funcionou. Deixa. Entendeu? Mas todo produtor que queira começar sozinho ou queira fazer uso dessas ferramentas que manda o figurino, tem que saber como colocar o quebra-cabeça certinho. Entende? Não é só chegar lá, comprei tudo, tá aqui, pum, bota. Você vai ver que tem muito problema. Porém, comprei tudo, sim, mas não está sendo utilizado da forma que deveria ser. Então, muitas vezes já cheguei em fazenda, tirei tudo, Giovanni. Tirei tudo, tira tudo, não só substrato, tira tudo, tira aerador, tipo de aerador, agora vamos colocar isso aqui. Todos os produtos fora. Agora mesmo estamos com um cliente ali, incluso hoje escrevi assim, o que estamos colocando? Você tirou tudo, o que estamos colocando? Só ração e só cal. E o resto, nada. E aí como que está as coisas? Melhorando. Entende? Então, vai demorar, vai ser um processo, sim. Então, produtor tem que poder saber com seu técnico, ser junto, trabalhar junto, cara, né? Não ficar questionando o tempo inteiro o técnico, questiona, lógico, é seu dever e por isso está pagando, né? Porém, os dois juntos, bater cabeça para poder fazer e ver qual que beneficia melhor ele, né? Perfeito. Jesus, a gente tem mais 5 minutos. Tem uma pergunta ali do Fontes Davi que eu já vou fazer para ti, mas da hora, para não correr o risco de... Não. Para não correr o risco de cair, eu queria que antecipadamente tu deixasse o teu contato para o pessoal poder te procurar, quem tiver interesse, deixa aí os teus contatos. E como eu faço isso, Giovanni, boto ali no comentário? Eu escrevo? Ou queres que eu fale? Teu Instagram, tá todo mundo no Instagram, né? Qual que é o teu Instagram? Jesus Malpartida? Jesus Malpartida P, né? Ou JMP Aquaculture, acho que me podem procurar por aí, né? JMP Aquaculture, eu acho que eu vou ver se eu consigo escrever aqui, eu tô tentando, desculpe aí. Aqui eu passei meu e-mail, né? Não sei se o pessoal pode pegar ali, tá? E aí estamos no Facebook também, procura no Facebook, estamos no Instagram, a gente é muito fã teu, Giovanni, e sempre seguindo os passos das pessoas que são sucedidas, cara. Eu te admiro muito, muito obrigado ali pelo convite. Não sei se tem mais tempo, aí seguimos conversando. Tem. É uma pergunta para uma resposta longa, mas a resposta vai ter que ser curtinha, 2 minutos. Olha só. Davi, te vira. Tenho cultivo de camarão vanamê em sistema de bioflox, tenho dificuldade com nitrito. Queria saber como posso acelerar o crescimento das bactérias nitrificantes. Em 2 minutos. Beleza, acho que é bem rapidinho. Mete a aeração. Mete a aeração, o movimento dessa água, a aeração nessa água ali. Meu sistema está mexendo. Como está mexendo? Tá? Observa lá. Eu acho que tem muito vídeo meu ali. Procura dar uma fuçada nas nossas fotos lá. O meu é todo profissional ali de foto, não tem de família.
deixo ao meu lado isso aí, porque a gente utiliza isso para passar essas informações. Então, observa lá, todas aí seguro vai ter alguma de movimento, vou botar alguma lá com movimento, o movimento que precisa. Na hora que você observar, você vai dizer assim, o meu movimento tá bom, né? Aí você olha para o vídeo do Jesus e diz, não, meu movimento não tá bom. E isso aí me acabou de passar com 3, 4 clientes novos ali, que eles, não, Jesus, não sabíamos que era assim. Claro, aeração. Mete a aeração, movimenta nessa água, mede tua alcalinidade, mantém esse floco em função, tira qualquer produto que estejas colocando que não saibas o porquê fazer, tá? E vai pouquinho a pouquinho observando isso. Logicamente, tenta entrar em contato não só comigo, sino com um monte de técnicos. Tu citou um monte, tem aí Fabrício, tem a galera toda que trabalha aí. Tem muita gente, tá? Tem muita gente. Então, mas sempre perguntando e vendo onde que fez, que fez, e poder ver como poder ajudar e auxiliar eles, né? Ô Jesus, o pessoal não se atrapalha nessa hora colocando fonte de carbono demais? Porque daí as heterotróficas vão se alimentando e aí não deixa espaço para nutrificante tentar fazer o trabalho dela. Com certeza, né, Giovanni? Por isso aí, entra na vontade de seguir todos os passos, né? Melaço agora, e não é só aqui no Brasil, gente, por favor. Estamos no Brasil, eu escuto muito disso, não. Sudamérica inteira, Latinoamérica, falando assim, não, melaço. Peraí, pô, tem que segurar um pouco, por quê? Porque não é só melaço, tem que ver se tem oxigênio, tem que ver se tem alcalinidade, certo? Então mete melaço achando que vai solucionar o problema, aparece o nitrito e acabou com tudo, sabe? Então temos que saber o momento. E uma dica lá, não sei como estamos de tempo, mas uma dica, madurem a água, tá? Não queiram começar ganhador o primeiro ciclo. Sempre falo, minhas consultorias, minhas assessorias, o trabalho que eu promovo e estimulo comigo, com minha empresa, né? É trabalhar pelo menos 3 ciclos. Por quê? Porque no primeiro ciclo a gente vai estar em processo de tocar de novo aquela fazenda que você tem ou iniciar sua fazenda para madurar a água, madurar. Esses 3 ciclos é 1 ano, mais ou menos, né? A gente entra lá numa fazenda, melhora uma coisa, melhora outra coisa, fecha a fazenda. Por quê? Porque o preju que já tinha tomado não permite para ele seguir tocando da maneira que deveria, entende? Então, muito obrigado pelo seu trabalho, foi fantástico, mas tirou nitrito, tirou tudo, eu tenho que fechar a fazenda porque não tem dinheiro para seguir tocando. Por quê? Porque não rendeu. O que adiantou nós tirar todo o nitrito amonital se você tirou 50 quilos de camarão, só o que sobrava ali? Sim. Entende? Então, tem que começar bem e tem que começar com paciência, né? Um veterinário lá da Colômbia me ensinou um negócio lá que o Simão Bolívar, lá o libertador lá do Peru e de vários lugares de Sudamérica, falou, me veste devagar que eu tô com muita pressa, entende? Show. Então eu acho Jesus, que esse é fantástico. 15 segundos, vai cair, tá? O Instagram vai derrubar a gente. Obrigado, Jesus. Cara, obrigado a ti, obrigado a ti, cara. Estamos aí à disposição. Te obrigado a todos cara. pela presença.